Boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então mais uma vez eles voltaram. Vou começar te apresentando ele, que digamos assim, é um varão nervoso, sem paciência, que tudo que a gente fala ele quer rebater na mesma hora. Gabriel Gomes. Ué, eu não tô entendendo essa exposição, não tá entendendo. assim, do nada. Vamos expor. Aqui a gente tá numa área segura. Mas eu... Ninguém julga ninguém. Com certeza. Eu não sou uma pessoa... Mentira. Eu tenho sido uma pessoa controlada, eu acredito. Tem sido uma pessoa controlada, mas e uma pessoa paciente também. Uhum. Eu tenho sido... Conta a história do professor. Isso aí é pra outro episódio, outro momento. Mas eu acho que ele feliz. deveria contar pra eu não passar de mentirosa nesse lugar, né? Não, é pra outro rolê. Se vocês quiserem descobrir essa história do professor... mil seguidores... Se bater 1000 seguidores... Se bater 3 likes nessa... Ai, que horror! A gente tem mais de 3 likes, ó. Minha mãe, sua mãe... Minha mãe não tá mexendo no YouTube. A minha mãe dá like... Mas eu quero anunciar uma coisa. Decidi... os meus amigos... Espero que eles me apoiem, não me julguem. Que eu vou fazer live de NPC. Vou fazer live de NPC. Florzinha. Florzinha. Milho. Milho. Um café quentinho. Café. Bolo. Vocês não devem estar entendendo nada porque a gente tem um bolo aqui. Vou dar uma outra dica. Mas já a gente conta. Mel. Que docinho. Vamos lá. E agora é ele que não sabe brincar. Mal começou a ir pra academia, já tá quebrado. Paulo Otávio Rodrigues. Mal comecei, cara. Mal começou. Um mês e meio, pô. Não, começou a postar agora. Não, na verdade, ele tá postando, postei ontem não. pro meu irmão. Agora Eu postei ontem pro meu irmão. Na verdade, ele começou há uns 5 anos atrás, mas aí ele Não, veio comecei- recomeçando. Comecei, tem 28. Comecei tem uns 18 anos atrás. Só que me enganando, né? Academia e eu. E aí, galera, vamos pra mais um. Tá Tô tudo me certo recuperando com esse bem. microfone aí? Ah, cara, quebraram aqui um suporte. Quebraram, né? Quebraram né? o suporte. Quebraram, né? Tem que usar agora do Gabriel. Palhaçada. Vamos pra mais um episódio. Sem bolo, sem furo. Não, com bolo. Nossa. Com bolo e sem furo. Ah, tá bom, entendi. Entendi, mas eu prefiro te apoiar, porque essa não obrigado. chegou Vamos muito, lá. não. Então, gente, animados para o convidado de hoje? Eu tô inclusive Oh. louco pra gente resolver essa parte Eu logo também. pra mim poder Pra poder... ir Não, pro- eu nem pros posso. Não, eu até falei com ela sobre. Falei, cara, tem uma pergunta que eu queria conhecer uma boleira. Alguém que faça bolo pra perguntar, fazer essa pergunta. Aí quando o Gabriel falou, cara, mano, vamos gravar com a Isadora, eu falei, cara, é ela. Muito obrigada, já falou o nome. Porque ninguém sabe. Porque não tá realmente escrito. não tá Não, tá aqui, escrito. tá aqui. A gente não anunciou, ninguém sabe. Ela tá dentro da utopia dela. Gente, eu gosto de acreditar que a gente tá fazendo esse mistério, que as pessoas vão ficar na expectativa de saber quem é. Claro, Vilela, vai lá. Eu gosto. Se o Vilela pode, eu também posso, dá licença? Mas, gente, antes da gente anunciar a convidada, eu quero pedir, pelo amor de Deus, se inscrevam no canal, compartilha. Quando a gente postar lá no Instagram, dá like, comenta, manda para todos os seus amigos, ajuda a gente a crescer, porque o conteúdo aqui edifica a vida de muita gente, então vamos expandir essa rede de apoio aí, tá? Por favor. Fiz o jabá certinho, né? Sim. Então agora eu vou chamá-la. Ela que faz a lista aí comigo, confeiteira, influenciadora, que agora a gente subiu o padrão, Sim. né? Mas Eu não não é quero- qualquer influenciadora, Eu não não. quero nem falar quantos seguidores ela tem, nem nada, porque vai humilhar um pouco. Essa fera aí, meu. Ela que tem 30 mil seguidores. Ela também é intercessora, casada e agora futura mamãe. Já pode dizer que é mãe, né? Ela é uma ex-católica. Ai.
O que não tem. Já nenhum tá outro problema. spoiler. Muito obrigada, Gabriel. Isadora Mello. Oi, galera. Eu não sei se eu tô mais num lugar seguro depois dessa encenação de live de NPC. Acho que eu vou embora. Pois é, poxa, eu preciso Me leva ganhar com coisa você, mais porque- rápida, ganhar um dinheiro. Eu achei que aqui era um local seguro quando eu fui não convidada. dá pra confiar em pessoas que O fazem NPC agora NPC. está em todo lugar. Aonde você passar, Fiquei um ele pouco está lá. traumatizada. Sim. Um pouco traumatizada com essa encenação do Melzinho. Isadora, seja bem-vinda. Nos conte quem é você, o que você faz, onde se esconde, do que se alimenta. À De vontade. bolos. De bolos. Me alimento de doces, açúcar 24 horas por dia. Imagino. Agora não mais. Mas eu moro em Nova Iguaçu, né? Sou de Nova Iguaçu. Meus amigos não gostam que eu fale que eu sou de Nova Iguaçu, eles gostam que eu fale que eu sou de Mesquita, pra enfatizar que eu sou de Mesquita. Mas é, Nova Iguaçu é tipo o pai, O É. pai, Mesquita é o eu filho. também considero, né? Mas Então tá tudo tudo bem, em eu família. tenho que frisar que eu sou de Mesquita, minhas raízes. Mas não nasci aqui, né? Nasci em Minas. Ah, É é? mesmo. Uai, sou. Não é tão um privilégio assim, porque no Cristo Redentor eu não posso nem pagar meia por ser carioca. Ai, que minha identidade Mas não é não daqui. não tem mais essa promoção, infelizmente. Ah, no site outro dia tava lá. Não, Já eu tinha fui promoção. semana passada, tentei entrar, não tem mais essa promoção. Que triste. Não é tão um privilégio assim. Aí, moro aqui, né? Sou confeiteira tem 2 anos e meio, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com... Sempre gostei de fazer bolinho, bolo de pote na escola, essas coisinhas assim, mas eu comecei mesmo a trabalhar com bolos decorados, a vender o meu trabalho. Tem mais ou menos 2 anos e meio aí. Antes disso, eu fazia faculdade de nutrição. Aí eu fiz metade da faculdade de nutrição e decidi sair porque eu não estava conseguindo conciliar. Eu não consegui estudar sobre confeitaria, nem fazer um curso de confeitaria por conta da faculdade, né? Quem faz faculdade sabe que é muito puxado, você tem que se dedicar, você tem trabalho pra fazer, você tem prova pra fazer. Ia começar também a época dos estágios, então eu não ia conseguir ter tempo pra nada, nem pra trabalhar com o que eu queria, nem pra estudar e aprimorar mais, porque até então eu nunca fiz curso de confeitaria assim, presencial, somente um curso de pasta americana. Eu sempre gostei de aprender tudo em casa, online e tudo mais. E eu queria muito nessa época começar a fazer um curso pra aprender mais de confeitaria. E eu não tinha tempo. E aí eu E a conversei nutrição puxa muito, né? muito. E aí eu conversei com meu pai nessa época, né? E falei pra ele que eu queria muito. Dei um leve golpe, que eu falei... que a minha história foi, eu vou sair 6 meses só pra estudar confeitaria, aí eu vou voltar. Mas os meus planos eram, eu vou sair 6 meses, só que depois desses 6 meses eu já estaria casada. Então não precisaria voltar. Estoques. É que ele não fez as contas. Se ele perguntar, você fala 1 ano pra Deus, aí dá aqui esse golpe, É. né, de um dia. Eu Não. dei um leve golpe ali. Ela na faculdade, nutrição. Pouco açúcar. Pouco assim. Não, as professoras Ela devem na hora de estar confeitaria, orgulhosas. Doce, doce. Hoje ela é o terror do Maíra Card chora. Mayra Card chorando nesse momento. Mayra Card total. Hashtag não somos contra os Mayra Card. Por favor, Mentira. tá, gente? Mentira, ela falou Ela, mentira, não, ela ela, falou. ela tem um público forte, verdade. pelo amor de Deus. Vamos ser cancelados. Não, vamos parar com esse assunto. Sem Já é o nomes. segundo Já é o episódio. segundo Hashtag sem nomes. Dei um leve golpe ali. Eu até pretendia, assim, voltar. Nem tanto, mas pretendia. Mas, assim, também nem tanto. Uhum. Aí eu falei assim, não, pai, deixa eu sair só pra eu poder fazer curso de confeitaria. Meu pai sempre me apoiou também. A única questão dele era não sair da faculdade. Não era eu trabalhar ser nutricionista ou não ser confeiteira. Ele só queria que eu terminasse a faculdade Tivesse um diploma. e ser o que eu quisesse ser. Sonho de E aí pai. eu falei assim, me deixa sair só 6 meses pra eu estudar. Fazer um curso de confeitaria pra eu conseguir me aprimorar e depois eu volto pra faculdade. Meus planos não eram voltar. E realmente não voltei. Mas assim, ele permitiu, né, que eu saísse. Não tinha como eu sair também se ele não permitisse. Mas foi uma coisa que ele permitiu, mas também assim, não, fiquei muito feliz. Hoje ele fala que se fosse hoje ele teria me proibido de sair. Se Só pra conhecesse terminar, os porque eu planos. nunca mais voltei. Só pra terminar. Você parou em qual período? Parei no 4º período. Tava Ah, indo pro 2 5º. anos. Sem Fiz 2 querer, anos, nutriu faltava 2 nela anos. um sonho de ser bolinho. Ai, meu pai, a gente vai ouvir muito Vai pergunta. ouvir muito. Ele é o tio do pavê pra comer. Hoje Pô, você vai comer tá vendo? bolo. Vai comer Tá vendo, bolo. amor? Aí eu acabei saindo, né? Não voltei pra faculdade. Eu teria terminado
a minha faculdade, se eu voltasse hoje no tempo, eu não teria saído. Teria terminado não pra trabalhar com isso. Continuaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, mas teria terminado. Até porque meu pai investiu 2 anos em mim ali de faculdade pra eu sair dessa faculdade e tudo mais. Então, eu creio muito na submissão, sabe? Que quando a gente se submete, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Verdade. Então, mesmo que a gente concorde ou não, porque naquela época eu falava assim, não, porque eu quero ser confeiteira, eu não preciso de um plano B, sabe? Porque assim, eu teria um diploma que seria um plano B se tudo desse errado. E na época eu falava assim, não quero um plano B, o plano B é fazer o plano A dar certo, porque eu cria nisso, sabe? Que o Senhor tava me dando, no dom que o Senhor tava me entregando e tudo mais, daquilo que Ele tava me mostrando, mas eu creio muito sobre honrar, e então não seria sobre fazer um plano B, mas sobre honrar a vida do meu pai, de ter investido, assim, aqueles 2 anos em mim, porque a gente sabe quanto ele ralou, né, pra pagar minha faculdade da minha irmã, que tem 2. Caraca. Aí é complicado, né? Então, eu sei quanto ele se esforçou pra isso. E ele foi alguém que não fez faculdade também. Então, ele fazia muita questão dele, que né? a gente fizesse uma faculdade. Então, eu teria terminado pra honrá-lo. E eu pretendo um dia terminar pra honrá-lo, de certa forma, com o meu diploma também. E porque, cara, é uma coisa que te ajuda muito, te dá muito conhecimento. Porque hoje eu tenho muito conhecimento, assim, de vida e de outras coisas também por conta da nutrição. Então, tudo que você estuda, nada é jogado fora, né? É verdade. Então, Te ajuda conhecimento nos é válido. muito. Imagina. Ajuda muito, assim, você conhecer a cozinha mesmo. Porque dentre esses 2 anos, né, você conhece muito sobre os alimentos, sobre regras, de como trabalhar dentro da cozinha. Então, eu aprendi muita coisa, assim, de regras dentro da cozinha por conta da nutrição, porque eu nunca fiz um curso presencial de confeitaria, a não ser o de pasta americana. Mas assim, a maioria das coisas que eu sei também vem muito da nutrição, sabe? Mas você consegue trazer, tipo assim, um embasamento teórico da nutrição pra dentro da confeitaria? Não dentro da confeitaria em si. Algumas coisas, por exemplo, as regras básicas de higiene dentro da cozinha, a questão até de formulação mesmo, de um bolo, de uma massa e tal, porque você aprende muitas coisinhas assim do ingrediente, de como você cuida do seu material, porque, por exemplo, é igual ovo, né? Todo mundo deixa ovo onde? Na porta da geladeira. Não pode. Ovo é dentro da geladeira. Vou chegar em casa e vou tirar todos. Ovo é lá no fundo da geladeira. Então, assim, obviamente que você carrega algumas coisas e pra vida mesmo no dia a dia, sabe? Então, eu creio muito nisso, sabe? Que a submissão, independente da gente concordar ou não, se a gente estiver embaixo de submissão, a gente tá embaixo da bênção do Senhor, sabe? Porque eu creio muito nisso. Se eu não me engano, os filhos de Samuel, né, que iriam assumir depois de Samuel, e o povo se rebela, fala... Nós não queremos que ele seja o nosso líder porque eles eram ímpios. E realmente, os filhos de Samuel eram ímpios. E aí o povo fala, nós não queremos que eles nos liderem, porque eles são ímpios. E eles se rebelaram contra a liderança ali dos filhos. E aí, Deus fala pra Samuel, esse povo não se rebelou contra os seus filhos, se rebelou contra mim. Olha, eles eram ímpios. Tipo assim, o povo não tava errado no seu questionamento ali, na visão do que eles queriam. Mas o Senhor fala pra eles, até parece que vocês não saibam que quem governaria vocês seria eu. Então, eu tenho muito isso dentro do meu coração hoje em dia, sabe? Quando a gente tá debaixo ali da ordem, né, dos nossos pais ainda, quando são nossos pais, os nossos supervisores, eu creio na submissão. Por mais que a gente queira, porque, por exemplo, na época eu queria muito ser confeiteira, eu tinha certeza do que eu queria, e por mais que a gente tenha certeza daquilo que a gente quer fazer, eu creio na submissão. Então, mesmo que seu pai possa ser um pai ou uma mãe muito durona, fala assim, não, você vai fazer essa faculdade aqui, vai fazer até o fim, você pode falar, não, mas não é isso que Deus tem pra mim, não é isso que eu quero. Honre, porque debaixo da honra tem a bênção do Senhor, sabe? E quando você se rebela contra aquele que tá te liderando, antes você tá se rebelando contra o Senhor. Então, eu creio muito nisso, sabe? Eu creio até hoje que não só, talvez eu tenha ali magoado um pouco o coração do meu pai, por não ter retornado à faculdade, como eu magoei o coração do Senhor. Porque antes de eu ofender meu pai com uma falta de submissão, eu ofendo o Senhor com a falta dela. Então, assim, como o povo lá com os filhos de Samuel, sabe? Eles estavam se rebelando contra o Senhor, antes de se rebelar contra os filhos dele. Então, eu creio muito nisso, sabe? Na submissão. E eu sempre digo isso quando tenho a oportunidade de falar para as pessoas, assim, que são jovens, que estão fazendo faculdade. Muitos fazem faculdades obrigados pelos pais. Tem gente que não quer fazer faculdade e tal. Mas, hoje em dia, os pais, não. Vai lá, faz uma faculdade, a sua segurança e tudo mais. Faça.
mesmo que não seja a sua vontade, faça. Porque você precisa viver debaixo de uma submissão, sabe? E quando a gente vive debaixo de uma submissão, a gente é guardado. O intuito do pai e de uma mãe nossa nunca é fazer o nosso mal. Eles querem nos proteger, talvez a proteção seja exagerada, sim, mas a gente está guardado debaixo de uma submissão. Então, assim, eu saí da faculdade, não em submissão, porque meu pai me deu a liberdade de sair, que eu perguntei... Eu manipulei um pouco a situação pra ele poder permitir que eu saísse. Porque, assim, eu já era crente. Eu sabia que eu não poderia fazer algo que ele me dissesse não. Então, assim, se ele falasse assim, não vai sair, eu poderia sair não. Então, eu fiz o que também? Que é errado. Manipular a situação. Ué. Fazer uma chantagem, manipular uma situação. Então, assim, eu dei uma... Poxa, mas Contou deixa a eu sair história só de um jeito diferente. Poxa, só 6 meses pra eu estudar confeitaria e tal. Poxa, pai. Poxa, pai. Assim, ele é super feliz, sempre me apoiou. Meu pai é meu maior investidor, assim. Ele sempre me apoiou em todas as coisas mesmo de confeitaria, de crescer. Ele que fica assim, que eu ainda tenho muita vergonha, assim, desse meio e tal. E ele que fica sempre ali me impulsionando e tudo mais. Ele fala que vai tomar o meu canal pra ele. Que ele que vai tomar conta de tudo dos meus negócios. Tudo gay, Então, assim, deu uma manipulada na situação, que também é errado, porque se você faz um sim forçado, não é um sim de verdade. Você desenhou o seu sim. né? Eu desenhei, esquematizei como eu ouviria meu sim. E ali tive a minha permissão ali pra começar a confeitaria, foi quando eu comecei. E aí tô aí até hoje, fui estudando em casa, aí eu comecei fazendo um vídeo, né? Primeiro eu só fazia bolo, aí eu comecei fazendo vídeo, gravava os vídeos decorando meu bolo e colocava só com uma musiquinha assim. E aí, só Não que costumava assim, aparecer. Não aparecia. Só que aí também tem a questão das músicas, porque não tinha quase música nenhuma Liberada. que, assim, que não não ofendesse aquilo que eu creio. E aí eu ficava assim, cara, não tem umas músicas que combinem, que dê pra eu colocar assim. Então sempre eram umas musiquinhas assim. Ainda tinha aquelas músicas em inglês, ainda tinha que pesquisar a letra, que eu não sei nada. Aí quando eu ia pesquisar a letra era pior ainda. Eu falava, misericórdia. Aí eu comecei a dublar, Narrar, né? narrar os meus vídeos. E foi aí quando começou a dar certo, né? Eu sempre vejo isso muito hoje em dia. Cara, quando a pessoa coloca a personalidade dela, é quando as pessoas se identificam. E eu comecei a narrar meu vídeo, assim, eu tinha muita vergonha de narrar, porque as pessoas estavam escutando a minha voz. Olha, eu tinha uma vergonha tão grande, que eu tinha vergonha da minha voz sendo escutada. E o pessoal sempre comentou, né? Os hate do Hoje YouTube. ela tá aí no podcast. Olha só. Hate. Fala na igreja, tem um monte de gente. Esse é Cara, seu- os hate no YouTube não era mole não, tá? Eles, até na voz, até da minha voz, eles me Sério? falavam. Que Me isso? ofendiam. Então assim, eu tinha muita vergonha até de narrar os vídeos, mas eu comecei a... De novo, Pardon. Calço. O segundo tripé que ele quer quebrar. Que ele quer quebrar. Depois ele falou que alguém quebrou. É. O Gabriel quebrou o programa. Mas tá vendo como é que Deus... Deus honra, Deus Gabriela. honra. Nada de Deus oculto, A Deus câmera mostra. tá- a Vanessa adora. Deus Deus mostra, mostra. Deus mostra. Deus mostra quem tá O quebrando. editor vai deixar a câmera aberta Olha nessa só. parte. Aí eu comecei a narrar ali os vídeos. E aí foi quando começou a dar certo, que as pessoas começaram a se identificar com o meu jeito de explicar. Eu tenho um jeito de explicar mesmo as coisas bem simples, porque eu aprendi tudo em casa. E eu acho que essa é a maneira mais fácil de se aprender, porque você faz curso, às vezes você aprende tantas palavras técnicas e você acaba não aprendendo o dia a dia mesmo, como funciona. Então eu comecei a narrar do meu jeito super simples mesmo, os vídeos, colocava lá no CapCut. Não, e eu acho que um vídeo... É engraçado Narrando. que eu acho que um vídeo seu já apareceu pra mim. Foi por isso até que eu trouxe a pauta pra gente trazer. Porque, tipo assim, vê se é isso. Ela, tipo, tá gravando um vídeo, né? Aí ela começa a falar: 3 xícaras de farinha, 4 xícaras de chocolate. Em Efésios 3:2. Do nada. E a galera vai, a galera gosta. Não é assim? Cara, Em Efésios, vocês sabiam que em Efésios 3, em Salmo 191? tem um... Dá uma pitada aí. Ué, mas e a receita? Aí depois ela volta pra receita. Ah, mas é o que ela tava falando sobre personalidade. Eu tava lendo um estudo semana passada, eu acho, sobre como as pessoas hoje em dia não querem mais consumir marca. Elas querem consumir pessoas. Então eu vou acompanhar o seu canal por você, nem é tanto pelos bolos. Igual às vezes o Gabriel, que é fã do Casimiro, ele acompanha porque ele acha o Casimiro engraçado. E as reações do Casimiro que são engraçadas. Não pelo vídeo em si, Sim, porque o vídeo a gente pode assistir em Porque qualquer às vezes, lugar. às vezes o conteúdo tá lá anos
Sim, ninguém nunca e consumiu. ninguém nunca viu. Aí o cara reage, todo mundo vai Não, ver. É e isso você aí. vê isso nos comentários. Você vê que, tipo assim, pô, o Casé me colocou pra ver um vídeo que eu jamais veria Veria. se ele não É tivesse isso aí. reagindo. Só por causa da pessoa. Eu vejo muito isso no TikTok. Sempre falo, os vídeos que mais viraliza, assim, que você vê no YouTube, vídeo de receita, vídeo de bolo, cara, você vai ver, não tem uma super edição. Não tem. Não tem super cortes, não tem uma super produção por trás. Não, é a cozinha da pessoa real, É, gravada e feita. isso aí. Porque é como a pessoa vai se identificar, que é aquilo ali no dia a dia. Eu posso construir um lindo cenário, investir em um lindo cenário pra fazer vídeos de bolos, não vai dar em nada. Porque não é o A cenário que simplicidade. chama. Exatamente, não é o cenário que chama atenção. É o seu dia a dia. Você mostrar ali o que tá acontecendo, a Quem é forma que você você de tá verdade. fazendo. É Seu meio público que tá ali o com Whindersson. você. O Whindersson começou assim, pô, num quartinho. E tanto É. que, mesmo depois que ele ganhou muito dinheiro, ele continuava indo pro mesmo quartinho É, porque... pra gravar por uma questão... Assim, a galera podia, obviamente, saber que ele já tava muito mais... Né, com muito mais grana que aquilo de quando ele começou. Mas ele ainda ia lá pro quartinho com a caixa Não, d'água atrás até- Vamos supor, no caso pra dela, gravar. cozinha, vamos supor. Aí vai fazer um curso de confeitaria, algo do tipo, é uma cozinha toda preparada. Uhum. Aí a pessoa vai ver esse vídeo, tipo assim, mano, eu não tenho isso, eu não tenho isso. Ela A fazendo em pessoa não casa, se identifica e não vai querer caraca, fazer. tem isso aqui, dá pra fazer É isso aí. É. Até a própria Kéfera, quem lembra aqui da finada Mas Kéfera? Spanish, agora não é Ela mesmo fala que os maiores comentários que ela recebe é de gente pedindo pra ela voltar a gravar vídeo dentro do quarto dela, lá do início do canal, ó, 2000 Vídeo e tanto. simples, que é o que dava visualização também, porque é o que as pessoas gostam de ver. O dia a dia, as coisas simples. Identificação, né? Demais. E assim, quando você Como eu aprende posso na ser. teoria, você aprende muito diferente. Porque, por exemplo, quando eu fui criar o canal no YouTube, eu estudei um pouquinho de como fazer uma arte ali pra capa do YouTube e tudo mais. E aí eles ensinam a você fazer uma capa que chame atenção, que faça a pessoa clicar. Cara, eu fiz meu primeiro vídeo no canal do YouTube foi uma torta de Oreo, que eu ensinei. Eu fiz essa torta, aí eu fiz uma capa, assim, com todo o meu empenho. Não ficou ótima, óbvio, mas assim, eu botei todo o meu empenho pra fazer aquela capa. Botei tudo que eu tinha, assim. Cara, tem um vídeo de uma torta de Oreo que eu acho que a capa do vídeo é assim, uma foto escura. Tem 800 mil visualizações no YouTube. Porque as pessoas não querem, hoje em dia, clicar naquilo que é bonito ou só que chama atenção. Você pode ter a melhor capa no YouTube. Você pode ter a melhor projeção ali pra fazer o seu YouTube dar certo. A melhor teoria ali de tudo que você pode utilizar. Porque quando você vai postar um vídeo, né? Você tem lá o público pra você indicar, todas as coisas pra você botar e tudo mais. Cara, se não for a cara do público, não adianta o que você fizer de melhor. Não vai colar, sabe? Então, assim, os meus vídeos, assim, começaram a dar certo mesmo quando eu comecei a narrar. De forma, assim, surpreendente, que eu nem esperava. Começou a ter muita visualização, tanto no Instagram, tanto no YouTube, nos shorts do YouTube, que eu comecei postando shorts do YouTube. Um monte de visualização, assim. Cara, teve um dia que eu acordei, eu fui dormir muito desanimada nesse dia, assim. Poxa, porque é cansativo. Você fazer vídeo, você gravar, você editar. É um cansaço que você fica ali. E aí você fica postando e às vezes você não vê ninguém ali te seguindo, não vê muita visualização. Você fica desanimada. Aí eu fui dormir um pouco desanimada. No outro dia eu acordei, eu tava com 1000 inscritos no YouTube. Caramba. Tinha batido 1000 inscritos no YouTube. Aí eu falei, o que aconteceu, né? Eu nem sabia o que tinha acontecido. Eu falei, como assim eu bati 1000 inscritos no YouTube? Eu fiquei tão chocada, eu pulei Mas tanto isso nesse é meio dia dentro de bizarro, porque casa. quando viraliza alguma coisa sua, algum conteúdo seu, sempre primeiro, é naquele vídeo que você acredita que não vai dar em nada. É verdade. Segundo, é naquele dia que você acha, pô, tô postando por postar. Porque Aquele pra vídeo manter que a você rotina. Sim, se programou pra fazer, que você suou, que você pensou, ele não viraliza. Aquele que você postou, só pra postei. manter, porque você precisa manter só uma pra rotina. Mano, e essa reação de surpresa, pô, é muito boa. É Cara, verdade. Parece que eu- você não tá faz esperando. sacanagem, Normalmente, né? eu- Fica esperando assim. Eu calma, acordo, calma. se tiver alguma coisa minha viralizada, eu já penso assim, meu Deus, o que eu fiz? Exato. O que eu fiz de errado? Eu fiz descobrindo o que, meu? Do passado, sei Ainda lá. bem que os meus vídeos são só de bolos, assim, não tenho muito o que sofrer. Sofro uns hate, mas é só hate de bolo também. Não tenho muito o que fazer de errado. Mas assim, eu lembro também no Instagram isso. Eu postava uns vídeos, assim, uns bolos bonitos. 10, 20 mil visualizações. Cara, teve um dia que acabou a luz na minha casa. Não, e 10, 20 mil você tá Eu falando ia que é falar pouco, agora. né? Ela fala O nosso 10, tem 20. 15. Realidade. Assim, mediante aos Fiquei um pouco outros constrangida. conteúdos. Mediante aos outros conteúdos, Sim, assim. sim, sim.
Cara, aí teve um dia que a luz na minha casa acabou, só que eu precisava confeitar um bolo pra entregar de noite. E aí eu tive que ir pra casa da minha tia confeitar esse bolo, então eu nem levei minha ring light, porque a cozinha da minha tia é muito pequenininha, muito pequena mesmo. Levei só a minha batedeira, meu chantilly, as coisinhas que eu precisava, meu celular. Falei, cara, nem vai ter como gravar. Mas aí eu peguei o celular e botei, assim, a câmera no armário, assim, posicionada. Cara, não tinha luz, porque tava péssimo, tava contra a luz ainda, porque a janela tava atrás de mim. Então o vídeo tava contra a luz. O vídeo viralizou. O bolo ficou feio. Nem ficou o bolo bonito. O bolo ficou feio naquele dia. Pô, uma coisa, assim, tava ruim a câmera e o vídeo viralizou. Eu falei, não acredito, o vídeo que eu tinha postado semana passada, o bolo bonitão, nada de visualização. Aí o bolo feio, eu nem lembro quanto que deu, mas eu acho que, assim, deu mais de 200 mil visualizações. Bolo feio, câmera ruim, e o pessoal comentando, nossa, me ajudou demais. Eu falei, meu Deus. Eu vi uma live uma vez no YouTube, aí tava falando sobre isso, né? Aí o cara usou o exemplo no canal dele, que ele postou sobre consertando uma Kombi, aí botou assim, o tema do vídeo, consertei a minha Kombi, ficou linda. Aí ele falou, cara, deixei uma semana, tinha lá 14 mil visualizações. E no mesmo vídeo eu botei o seguinte, quebrou. Será que minha Kombi tá funcionando? 1,5 milhão. Tá doido. Ele só mudou a legenda, tá ligado? E, tipo assim, a pessoa, será que quebrou essa Kombi? Aí eu fui lá ver, eu falei, mano, olha isso, cara. Mas é porque nem todo mundo conserta uma Kombi todo dia e deixa linda. Mas muita gente que tem carro ou Kombi quebra direto. Então o que a gente tá falando é identificação. E você fala de Deus nos seus vídeos, né? Principalmente dá versículo. Você acha que é uma forma de evangelizar? E foi premeditado, assim, quando você começou a fazer conteúdo, você falou, eu quero incluir Deus porque é o que eu acredito? Ou só foi naturalmente? Gabriel, silencia a tua galera. Na minha vida foi muito... desde tudo, assim, foi muito naturalmente. Porque, assim, desde que eu conheci o Senhor, eu entendi que tudo que eu fizesse iria envolvê-lo. Então, é impossível eu conhecer ao Senhor e ser alguém cheia dele e fazer alguma coisa que as pessoas não saibam que eu sou crente. Não tem como. Porque se você realmente é cheio do Espírito Santo, tudo que você fizer vai refletir a quem você serve. Porque, assim, a Bíblia é clara, né? Você tem 2 senhores pra servir. Ou o dinheiro, ou a Deus. Cara, se você é escravo de Deus, tudo que você fizer vai refletir ele. Então não era a intenção de, não, eu vou falar de Deus nos meus vídeos. Não, tipo, vai fluir. Uhum. Foi uma pitadinha. Vai aparecer, sabe? Vai aparecer, obviamente. Então, assim, no meu Instagram eu falo mais dos stories, que os Reels do Instagram é curtinho, mas às vezes eu faço um Reels também quando o Senhor me dá uma palavra. E aí, quando eu comecei a fazer vlog no YouTube, eu falei, minha oportunidade de pregar, né? Deu um momento. Eu tenho aqui meu momento de pregar. Untando o bolo. Aí eu sempre fazia assim, nos primeiros vídeos, eu sempre colocava uma mensagem no final. Aí eu falava assim, mas poxa, a pessoa já assistiu o conteúdo todo, ela vai chegar no final, é só ela sair do vídeo. Aí eu falei, o quê? Vou colocar no meio do vídeo. Porque se eu colocar no início também, a pessoa pode pular. Mas se eu colocar no meio, ela já tá ali assistindo. Quer saber a receita e ela não mesmo? vai perder o restante. Não. E outra, tem uma questão. Aí ela começou a falar sobre Jesus. Aí a pessoa vai pular. Caraca, sobre Jesus. Mó peso na consciência. Vai pular. Quando é a AdSense, a gente já pula. Jesus fica... Dá mó peso na consciência. Aí eu falei assim, aí minha estratégia foi começar a colocar no meio do vídeo. E eu sempre pedi assim uma palavra pro Senhor, nada forçado, porque eu creio muito nisso também, no agir do Espírito Santo, sabe? Então, eu creio que existem palavras direcionadas do Senhor. Então, eu esperava, se eu tivesse uma palavra, eu iria dar. Se eu não tivesse, eu iria fazer com excelência o vídeo que eu estava fazendo e entregar, e Deus apareceria na excelência. E quando o Senhor me dava uma palavra, eu colocava lá no meio do vídeo. Isso que eu ia perguntar também, se você pensava na palavra para determinado vídeo. Só flui, não, né? só tipo assim, é muito do que eu tô aprendendo. Eu falo muito do que eu estou aprendendo com o Senhor. Porque outro dia eu tava até fazendo um estudo sobre isso, que a gente gosta de falar que o outro é hipócrita. E a gente fala que alguém é hipócrita quando a pessoa fala aquilo que ela não faz. Mas, na verdade, se fosse assim, todos nós seríamos hipócritas. Porque nós falamos de uma verdade que, em suma, nós não estamos perfeitos em cumpri-la. Então, hipócrita não é aquele que fala algo que não faz. Hipócrita é aquele que fala algo que não persegue. Então, eu sempre falo daquilo que eu tô perseguindo no momento. Então,
todas as palavras que eu liberava era aquilo que, na verdade, no momento eu estava perseguindo. Aquilo que eu estava aprendendo com o Senhor. Então, sabe, naquele dia ou naquela semana, eu estava aprendendo algo com o Senhor e aquilo estava crescendo no meu coração. Eu falava, cara, eu vou compartilhar isso no meu vídeo. Eu vou colocar isso para as pessoas também, porque eu acho isso muito, muito importante, sabe? Eu já recebi vários testemunhos de pessoas. Nossa, eu entrei pra ver um vídeo de bolo. E aí, Deus falou comigo. Você já teve testemunhos assim nos comentários? Ai, vários nos comentários. Sempre aparece. Teve algum que pode falar? Você pode contar pra gente? Teve dessa moça que ela falou que ela tava passando por um problema difícil, entrou pra assistir um vídeo de bolo, Deus falou com ela, mas teve um assim que foi o mais impactante pra mim, que foi o de alguém da minha igreja, que no final do culto, assim, a pessoa chegou pra falar comigo, você é a menina que faz vlog no YouTube de confeitaria? Eu falei, Aí ela, Deus falou comigo através do seu vídeo hoje. Caramba, e ela contou em lágrimas, que ela falou que ela tinha acabado, ela teve que se mudar pra uma outra cidade pra fazer faculdade e tudo mais. Então ela tava muito distante, assim, não tava conseguindo mais estar ali em comunhão com os irmãos e tudo mais, nessa distância de faculdade, de ter que ficar na cidade da faculdade, e ela tava se sentindo muito mal. E ela abriu a Bíblia e tinha acabado de ler a passagem de Pedro, que Pedro nega Jesus e tudo mais, e ela fechou a Bíblia e ela falou, Senhor, fala comigo, por favor. E aí ela abriu o YouTube, né? Muito bom, Deus fala comigo pra abrir o YouTube. Aí ela foi e abriu o YouTube, e aí apareceu o meu vídeo recomendado pra ela. Nem te conhecia, então, Nem me conhecia. Aí ela clicou no vlog. Aí eu acho que ela deu uma reconhecida assim, acho que essa menina lá da igreja. Aí ela clicou no vlog e ela ficou assistindo o vlog de confeitaria, assim, que a palavra é só no meio e eu nem informo que vai ter alguma coisa. Caramba! Você tá lá assistindo, você cai numa palavra. É uma estratégia também, né? Botar no meio do você vídeo. Perdeu ela. Tava tentando acalmar. Uma estratégia ele botar no meio do vídeo. Aqui, ó, tô vendo. Aí ela falou que clicou no vídeo pra assistir o vídeo de confeitaria, normal. Tinha acabado de fazer essa oração. E aí, no meio de vídeo, eu começo a falar exatamente sobre quando Pedro nega Jesus e quando Jesus tem um encontro com ele já, quando ele ressuscita e tudo mais. E o quanto Deus falou com ela. E isso pra mim foi um dos mais emocionantes, porque eu creio muito nessa forma pessoal de Deus falar com a gente. E eu acho que isso é o que muda a nossa vida. Porque a gente pode escutar a vida inteira que Deus nos ama, que Deus cuida de nós, e que Deus fala, que Deus opera, que Deus isso. Mas enquanto a gente não tiver um contato pessoal, uma experiência pessoal com esse amor do Senhor de falar diretamente conosco, a gente não vai crer de verdade naquilo, sabe? Então, eu sempre falo assim nos meus vídeos, eu sempre peço pro Senhor palavras que são direcionadas. Eu tava falando isso com a Laís. Eu não é todo vlog que eu falo assim, não, eu vou aqui caçar alguma coisa que eu vou falar nesse vídeo. Não. Se o Senhor estiver brotando algo no meu coração, eu vou falar de forma direcionada. Eu não apareço todo dia, por exemplo, nos meus stories do Instagram e coloco lá uma mensagem. Não. Eu creio, sabe, na palavra direcionada do Senhor. E no Instagram também, nos stories, foi de muitas pessoas já, sabe, que tava passando por um período difícil, um momento difícil, escutou uma palavra do Senhor. Porque a gente escuta muito hoje em dia, né? Que Deus vai fazer, Deus vai mudar a situação, mas Deus pode não fazer. Deus pode não mudar a situação. Então, assim, que Deus você tem conhecido? Porque se Deus não mudar, aí surgem pessoas frustradas com o Senhor. Então, eu sempre gostei de falar muito disso no meu vídeo, né? Porque todo mundo passa por dificuldade e todo mundo escuta uma palavra de ânimo que vem do Senhor, mas essa palavra sempre é que Deus fará. E que Deus vai mudar. Cara, eu creio que Deus muda mais a gente do que a situação. E o intuito do Senhor é mais mudar o nosso coração para ser satisfeito nele do que mudar a nossa situação. Então eu sempre tentei deixar isso claro nos meus vídeos, nos meus stories. E eu fico muito feliz quando o Senhor pode encontrar essas pessoas, sabe? Falar com elas de forma pessoal em um assunto específico. Porque eu já fui encontrada muitas vezes assim, em um vídeo, em um louvor dos stories. Às vezes estou passando nos stories de alguém. E aí a pessoa botou um louvor e que, cara, de alguma forma aquilo flechou meu coração. Eu saí na mesma hora pra escutar o louvor. Que a gente, às vezes, eu desconstruí isso tem muito pouco tempo mesmo. Porque Deus, a gente tem, como nós já temos um tempo de caminhada de fé, e a gente tá passando por uma transição de geração, e com isso a tecnologia vem e tudo mais, a gente às vezes fica ainda meio engessado, achando que por certas formas Deus não pode falar. Sim. E eu vivi... A gente até já falou nas nossas conversas sobre isso. E eu vivi experiências com Deus
Tipo, mano, eu tô no TikTok, mano. E aí aparece um corte de alguma pregação, alguma ministração pra mim. Que, cara, eu no início ignorava, falar, pô, é só um corte. E a For You é um algoritmo que tá te entregando, né? Entrega aquilo que você mais vê, exato. Então eu falei, não leva pô, fé. mas começaram a vir umas palavras extremamente, tipo assim, eu li aquilo, vou dar um exemplo, eu li aquilo de manhã no meu devocional, e aí eu ficava com dúvida se era aquilo mesmo que Deus estava falando, e eu pedi uma resposta para Deus durante a semana ou durante o próprio dia, e eu tava no TikTok e de repente aparece, pô, falando daquele assunto. E aí eu comecei a questionar, eu falei, mas aí Deus começou a falar muito sobre isso, sabe? Deus é multiforme, cara. Cara, eu vi foi um vídeo essa semana, até sobre esse assunto, que o pastor chegou, tipo assim, pra igreja, vamos fazer um canal de gamer. Olha, Mano, todo mundo da igreja ficou meio assim, aí chegou um pai pro líder de adolescente e falou, cara, isso é errado, tá lá o quê? Aí o líder explicou pra ele assim, beleza, só que eu vou dar meu ponto de vista. O seu filho tem um videogame em casa? incrível. Tem. Aí ele falou, meu filho também tem. Só que o meu filho não assiste nenhum crente, nenhum cristão Aham. sobre o jogo. Ele vai ver um maluco que tá xingando pra caramba. Verdade. É um cara que tá discutindo com seu namorado, com seu parceiro, ou então tá com a sua namorada discutindo. Ele não tá vendo nada cristão ali. A gente quer criar isso, quer implantar Jesus ali dentro deles. E o vídeo dela é bem nessa linha, tá ligado? Ninguém Não, e esperava a um bolo, O crente do nada tem uma que pitadinha estar, de Jesus. cara, o crente tem que estar em todos os lugares. Eu ia te perguntar A sobre isso. gente precisa porque falar de Deus pra todo mundo. A gente engessou como igreja, eu já falei até isso aqui no episódio, a gente engessou chamados e ministérios. Como se chamado fosse louvor, intercessão, teatro às vezes, palavra, e aí nada para além disso. Você enxerga o que você faz como um chamado e você acredita que para essa geração agora, influencers também tem a ver com o chamado? É um tipo de chamado? Eu não enxergo como chamada, eu enxergo como propósito. Uhum. Por quê? Por vezes eu acho que a gente acaba confundindo isso e a gente liga muito a nossa vida com Deus àquilo que a gente faz. Então, como a gente ainda vai chegar nessa parte, mas como eu me converti assim em casa e tudo mais, então eu aprendi a ter vida com o Senhor. Tava falando com elas no início, tudo teria que fluir naturalmente, porque se você é cheio do Espírito Santo, se você é escravo do Senhor, se tudo que você faz é pra Ele, obviamente Ele vai ser glorificado naquilo que você faz. Então, eu nunca enxerguei como, não, Deus me quer aqui porque eu tenho que pregar o evangelho nessa plataforma. Uhum. Não, eu sempre enxerguei, cara, Deus quer que eu seja uma confeiteira. Por algum motivo. Eu vou entrar em outras casas, sabe? Eu tenho alunas hoje, por exemplo, que têm filhos. Poxa, e às vezes elas estão mal dentro de casa e eu falo, não fica assim, sabe? Seus filhos são bênçãos do Senhor. Olhe pra eles de forma diferente. Eu sei que é cansativo, eu sei que é difícil, mas já é como bênção do Senhor. Então, assim, eu enxergo muito como propósito. Tudo aquilo que você for fazer, não é só um chamado. Você foi chamado pra estar na internet, ou você foi chamado pra isso. Não. Você foi chamado pra necessidade que tem na sua frente. Então, se, por exemplo, você tá na igreja, o chão tá sujo, qual é o seu propósito? Limpar o chão. Uhum. Porque o seu propósito é fazer o que tem necessidade naquele momento. Então, se eu sou confeiteira e tá ali na minha frente uma necessidade, cara, eu carrego o Senhor comigo. Meu propósito é falar do Senhor ali. É glorificar o nome dele ali. Se amanhã ou depois, por acaso, eu precisar parar de trabalhar um tempo para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha casa, qual vai ser o meu propósito? Reedificar o meu lar. Discipular os meus filhos. Então, assim, eu creio muito Até nisso, se você sabe? voltar pra nutrição. Exatamente qual vai ser o meu propósito. Edificar o nome do Senhor através da alimentação, através do cuidado com o outro. Então, independente do que você esteja fazendo e qual seja a área que você estiver fazendo, aquilo que você estiver fazendo, não importa. O seu propósito sempre vai ser suprir a necessidade daquele lugar, ser o sal daquele lugar. E é uma sensibilidade à voz do Espírito Santo muito grande, né? Porque vai, para além daquilo que você falou até no início sobre submissão, isso tem a ver com obediência também. Sim. Né? Porque você, de certa forma, obedece à voz do Senhor, Sim. te dizendo para onde ir naquele tempo, e há uma questão de confirmação Sim. e de fé também, né? E não idolatrar nada, porque, Sim. assim, hoje Você tá aqui. eu estou como confeiteira, mas amanhã eu posso estar apenas como mãe, porque pode ser assim que o Senhor me chamar, ou não, ou amanhã eu posso estar como nutricionista. Vai que eu termine a faculdade e o Senhor fala assim, eu quero que você passe um período fazendo isso daqui.
Sabe, não é eu me apeguei nisso aqui, é isso aqui que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não, eu sou escrava do Senhor e dos planos dele. Então, aquilo que for a vontade dele pra ser feita, vai ser feita. Porque eu entendo, né? A gente gosta muito de falar que os planos do Senhor pra nossa vida é muito maior do que os nossos. Mas, na verdade, os planos do Senhor são maiores que a gente. Então, não termine em mim os planos do Senhor. Sabe, eu sou apenas um barro que foi depositado um tesouro muito precioso em mim, que é o Espírito. Então, aonde o Senhor me levar, vai ser ali que eu vou, pra suprir uma necessidade daquele local. Então, até mesmo assim, no YouTube, por várias vezes eu já pensei, tô cansada, eu tô desanimada, eu não quero mais. Às vezes eu falo assim, só quero parar de trabalhar. Não quero mais fazer vídeo, eu quero ficar só no meu cantinho. Eu sou rica. Eu não quero fazer stories, por exemplo, uma coisa que eu preciso, sou muito cobrada de fazer, né? Fazer stories e tudo mais, pra gente que tá nesse meio. É necessário que você esteja ali no seu stories, mostre uma rotina. Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não gosto de pegar meu celular e ficar fazendo stories e gravando e tudo mais, mas é obediência ao Senhor. E eu creio nisso, sabe? Tem coisas que eu não gosto de fazer e eu falo, mas eu vou fazer por causa de você, sabe? Por exemplo, eu fazia vlog, comecei fazendo vlog no YouTube. Aí eu tive que parar um período que eu não estava muito bem. E aí eu vou retornar a fazer vlog agora. Porque eu quero? Não. Porque é uma coisa que dá muito trabalho. Você põe ali você muda a câmera, o ângulo, você põe aqui, você põe ali, você para pra lavar uma louça, pra limpar a cozinha. Porque assim, a cozinha fica um caos quando você está fazendo um bolo. Não é uma coisa bela que você senta a câmera ali e fala. Não, cara, é um caos de bagunça de você fazendo. Então é muito cansativo você fazer um vlog. É muito cansativo editar um vlog, porque meus vlogs também são narrados. Então é muito cansativo de você editar um vlog ali de 15 minutos, todo narrado. Poxa, cansa demais. Por mim eu faria? Não. Mas cabe a mim decidir o que eu vou fazer com a minha vida? Não. Eu rendi ela ao Senhor, sabe? Então eu creio nisso. Até quando o Senhor me mandar fazer, ali permanecerei fazendo. Mas eu não sento toda vez e falo assim, não, eu tenho que pregar uma palavra hoje aqui, porque as pessoas esperam isso de mim. Não, eu faço o que o Senhor espera de mim. Então não importa se as pessoas esperam que todos os dias nos meus stories eu apareça com devocional. Não, eu vou fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Porque às vezes a gente acha que o Senhor espera da gente que a gente esteja sempre com o microfone e uma Bíblia na mão. Não, não é assim, sabe? Então eu faço aquilo que o Senhor espera de mim. Se é nesse vídeo que ele espera uma palavra, eu vou dar. Se é nesse dia que ele me impulsiona a fazer uns stories, eu vou fazer. Não é uma coisa que eu me sinto super confortável de fazer, às vezes, de contar um testemunho nos stories, de falar ali muito nos stories e tudo mais. Mas é uma coisa que eu faço, é aquilo que o Senhor tá esperando de mim. E não que as pessoas estão esperando de mim. Porque eu já recebi vários comentários, tipo, você podia falar mais de Jesus aqui no seu Instagram. Podia falar mais de Jesus nos seus stories. Aparecer mais vezes falando e tal. Mas eu não vou suprir uma demanda. Exato. Isso aí é de uma maturidade espiritual muito grande. Porque você entende que você não tá pela pressão de quem te segue. Você tá pela obediência do Senhor a seu respeito. E é muito difícil, porque assim, muito difícil. não é fácil, é uma luta contra mim mesma. Uhum. Porque, por vezes, eu mesma me sinto pressionada pela minha própria mente a ficar, nossa, mas então as pessoas da igreja, né, me seguem, poxa, elas esperam que eu compartilhe esse vídeo, ou elas esperem que eu faça isso, elas esperem que eu esteja dando uma palavra aqui todo dia. E, cara, eu comecei a cativar a minha mente ao Senhor e falar, eu vivo pelos olhos do Senhor e não pelos olhos das pessoas. Então, eu preciso me render ao senhorio de Cristo. E não ao senhorio das pessoas, a fazer pra suprir uma demanda das pessoas. Até porque, por mais que, mas sempre tem uma pessoa precisando. Eu também creio nisso, sempre tem uma pessoa precisando. Mas a pessoa não pode ser alimentada só de leite por mim todos os dias. Eu não sou a salvadora da vida de ninguém que vai aparecer ali e salvar a vida de alguém com meus stories todos os dias. Não, eu sou escrava do Senhor. O que Ele me mandar fazer, eu vou fazer e ponto final. Sim. E no dia que não tiver, não farei isso. Não me faz menos crente ou mais crente, sabe? Eu acho que a nossa vida com Deus precisa transbordar. E quando transborda de forma natural. Você não vive sob uma pressão, você vive sobre um transbordar sempre. Verdade. Vamos falar da sua conversão, que você começou a falar e quando você estava contando, eu não estava presente, eu fiquei curiosa, eu ouvi um pedaço só, queria saber. Então, eu era católica, né? Católica apostólica romana. Eu era católica. A famosa católica praticante? Por um período. Ia na assim, missa? Ia.
Eu era... É muito mais do Não, que olha, qualquer desde católico quando eu por era- aí. Mas o praticante trabalha na igreja também. Ah, Então, Tipo a eu gente fazia que algumas serve. coisinhas na igreja. Fazia... Coroinha? Viu? Não, não era coroinha, não. Mas, por exemplo, quando eu era... A minha família inteira sempre foi católica. Então, quando eu era criança, eu era anjinha da igreja. Sempre fui anjinha da igreja quando eu era criança. Só um parêntese, que é uma curiosidade minha. Coroinha também pode ser mulher? Pode, Ah, tem tá. coroinha Eu fiquei mulher nessa também. dúvida. Nunca soube, sempre Tem perguntei coroinha mulher também. Mas eu era anjinha e tal, nas peças e bababá. Só que eu não ia sempre nessa época, eu era criança. Ia só porque eu era obrigada a ir. E aí, quando eu me... Isso eu morava ainda em Minas com a minha mãe. Quando eu me mudei pra cá, pra morar com meu pai e tudo mais, depois de já bem mais crescida, assim, quando eu tinha lá uns 15 anos, tinha uma igreja católica, assim, que era próxima à nossa casa também. E eu falei, ai pai, eu quero fazer crisma. Porque na igreja católica tem várias coisas. Eu não tinha nem feito primeira comunhão ainda e tal. E eu falei, ai pai, eu quero fazer crisma. E aí meu pai me levou lá na igreja católica, a gente falou com o coordenador pra eu começar a fazer crisma e tudo mais. Crisma Aí, é o quê? crisma é como se fosse o recebimento do Espírito Santo. Porque você é ungida com óleo pelo padre, então é como se você estivesse recebendo ali a unção do Espírito Santo Aham. sobre você. Mas você faz uma aula antes, né? Você tem Tipo todo um um cursinho. período, tipo um curso mesmo. É bem grande esse período. E aí eu comecei assim, fui pra igreja e tal. Cheguei lá, falei que quero fazer crisma. Aí me colocaram no grupo. Aí eu ia todo domingo pra missa. Aí toda semana também tinha um encontro na igreja pra quem queria fazer crisma. Então a gente ia uma vez na semana lá, na parte da noite. Isso aqui no Rio, Fazer um né? encontro, isso, já aqui no Rio. E aí a gente tinha um encontro, palavra, abria a Bíblia, estudava e tal, sobre Jesus, nananã. Aí fiz a primeira comunhão também, porque pra você fazer a crisma você tem que fazer a primeira comunhão. Então eu fiz a primeira comunhão, pra eu conseguir fazer a crisma foi nessa época também que eu conheci meu esposo, porque ele já era dessa igreja católica. Aí ele vivia lá, sempre lá. E eu comecei a ir lá pra fazer a crisma, então a gente se conheceu por lá, a gente começou a namorar e tudo mais. E aí, bom, foi-se lá, fiz primeira comunhão, fiz crisma, a gente continuou indo pra igreja. Eu não lembro qual é o período, mas que a gente fazia aqueles tapetes na rua, ficava lá no sol quente. Eu também. não vou lembrar agora. Você não lembra o nome, né? Corpus Christi. Christi. É verdade. Fazia tapete Caramba. na É rua. perto da Páscoa, não é? É perto da Páscoa, não é? Não, pô. Não, é junho, verdade. Aí Tá comecei... sabendo o negócio? Oxi. Corpus Christi, Páscoa, ela foi... Eu fiz associação. Aí fui fazendo assim, aí a gente fazia muita coisa, né? A gente ia sempre pra igreja, tava sempre nas missas e tudo mais. E aí começou a época da pandemia, que eu fui fazer faculdade em Itaperuna, que é bem no interior do Rio. Aí, assim, eu fui pra fazer faculdade, quando eu iniciei a minha faculdade, 2 semanas de aula, fecha tudo. Pandemia. Passei Aí, por isso. curso online. Vai ficar totalmente online as aulas de noite, bababá. Aí eu falei, então eu vou voltar pro Rio, aqui pra Mesquita, e vou ficar com a minha avó, né, e tal, porque a gente também cresceu com a minha avó e tal, criada com a minha avó. Falei, vou ficar com a minha avó. Aí voltei pra casa, as aulas seriam só online mesmo, prova online, tudo seria online, né, porque teria como ir pra lugar nenhum. E aí nisso, eu acho que eu tava 1 mês com a minha avó, mais ou menos. Ela pegou Covid, aí a gente voltou pra Itaperuna, que o hospital de lá era melhor, pra ela ficar internada e tudo mais. E aí, nesse período que a gente voltou, a gente, quando era católico, a gente lia a Bíblia, sempre impulsionados a ler a Bíblia e tal, mas eu nunca levava essa leitura tão a sério. Quando a gente voltou com a minha avó, eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer um plano de leitura. E aí, eu tenho essa minha amiga, que foi minha discipuladora, e continua sendo, né, na minha vida, que ela falou assim, amiga, eu tenho um plano de leitura aqui que é o que eu faço, vou te mandar, só que ela é cristã. E aí ela me mandou o plano de leitura. Aí, pá, comecei Mas ela a fazer. sabia que você era católica? Não, sabia. Acho que Ela sempre... Pegou no Do mesmo jeito que ela manipulou o sim pro pai dela. Aí ela me mandou o plano de leitura, eu comecei a ler. A minha Bíblia católica mesmo e tal. Comecei a ler e tal. E aí, além de começar a ler, ela falou, vamos começar então a fazer um devocional pela manhã. Aí eu falei, vamos. Aí eram tipo palavras curtinhas, um versículo, pegava o versículo e tal. Ela compartilhava comigo, a gente orava e tudo mais. E assim começou.
Mas até então, ainda era católica. Você na católica, A gente ela na fazia protestante. o devocional e tudo mais. E aí, depois de 14 dias, a minha avó veio a falecer. Mas nisso eu já tava conhecendo o Senhor. E assim, foi muito rápido. Porque nesse período que eu comecei a ler a Bíblia, eu também comecei a estudar a Bíblia. Então, eu lia e estudava a Bíblia freneticamente. Então, assim, eu tirava um período da manhã pra estudar pra faculdade, passava a tarde lendo e às vezes estudando a Bíblia. E ela me mandava os áudios de devocional 6 horas da manhã, que ela acordava cedo, pra me mandar. Escutava também, começava a estudar. Então, eu fiquei 14 dias bem mergulhada. Então, assim, quando a minha avó faleceu, que era uma mãe pra gente praticamente, foi um momento muito sofrido da minha família. Mas, assim, cara, o Senhor me tirou de um lugar, assim, muito coisa, porque eu tava conhecendo o Senhor. E quando a gente tá conhecendo o Senhor, cara, assim, nada me abalava. Eu tava triste. Mas, assim, o Senhor tava me fascinando tanto pelo que eu tava conhecendo. Eu tava ficando tão... tava ficando tão fascinada pelo Senhor, Mas pelas você já escrituras. tava num processo de transição, então, né? Não, porque Sem até saber, então... né? Sem saber, mas até então nada de tocar nesse assunto. Mas assim, de uma forma, eu tava sendo tão fascinada pelo Senhor, sabe? Aquilo tava fascinando tanto meu coração. E aí, a gente voltou, né, pra Mesquita e tudo mais, pra dar um auxílio pra nossa família aqui, minhas tias e tal. E aí a gente ficou aqui, aí eu acordava todo dia, a gente continuou com esses devocionais, e esses devocionais foram crescendo. Antes era um versículo, a gente começou a estudar um livro, capítulos, temas específicos, começava a estudar e tudo mais. E aí eu lembro que teve um dia que ela falou pra mim: amiga, então eu separei pro tema de amanhã falar sobre idolatria. Mas eu queria perguntar pra você se tudo bem pra você a gente falar sobre isso. Ou se você não quer, se você não quiser, tudo bem, a gente pode fazer outro tema. E assim, eu falei, não, eu quero. Essa olha. Eu falei, eu quero. E assim, ela passou. Cara, eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada pelo Senhor como ela. É o meu maior exemplo, ela, até hoje. Ela passou a madrugada inteira estudando. Sabe o que é tudo? É tudo sobre o catolicismo. Ela sabia mais sobre o catolicismo do que eu. Ela estudou tanto que ela ficou sabendo mais do que eu. E, cara, ela sempre falava: amiga, eu não quero que você acredite nas minhas palavras. Eu quero que você ouça, ore e peça que o Senhor te convença. Então eu sempre falava isso. Ela me falava alguma informação, eu falava assim: amiga, eu de verdade, eu não consigo ver dessa forma agora. Mas eu vou orar e vou pedir que o Senhor fale comigo. E sempre era assim, cara, eu orava e pedia que o Senhor falava comigo. No outro dia eu tava lendo alguma coisa na Bíblia em relação àquilo. Então, foi um tempo, assim, de fascinação. Esse de idolatria durou um tempo, então, né? Esse devocional. Não, um dia. Ah, foi um dia só. Mas aí você Caramba. saiu, quando você terminou esse dia, você ainda tava... Não, eu entendi tudo que ela me falou e, assim, eu passei a ler a Bíblia crendo que ela era verdade. Então, o que ela me dissesse seria verdade da palavra de Deus. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque se você crê que aquilo ali é a verdade, o que está escrito é a verdade para sua vida. Então, eu não tinha dúvidas que a palavra do Senhor ali na Bíblia era verdade. Então, pra mim era uma convicção. Isso daqui é a verdade. Então, se não foge disso aqui, isso é a verdade. Então, ela passou aquele dia, falou comigo. Obviamente, eu cresci a minha vida inteira ali, nem lembro quantos anos eu tinha, mas sei lá, 19 anos. Vida inteira sendo católica, ouvindo uma coisa. Do nada, e um dia você ouvir outra, é um pouco estranho. Então, assim, mas eu não tinha um coração endurecido também, porque eu estava fascinada por aprender. Eu estava estudando muito a Bíblia, ela estava me ensinando muito do Senhor. Então, eu queria aprender mais, eu tinha sede de aprender mais e não queria fugir daquilo. Então, eu fui gerada pelo Senhor também, porque nosso coração é duro se não fosse o Espírito Santo. Então, cara, meu coração foi sendo quebrado e eu fui querendo aprender. Então, eu saí daquele dia ali e eu comecei a orar, pedir: Senhor, me fale a verdade. E eu lembro que eu acordava de manhã antes de toda a minha família levantar, porque depois eu não teria tempo sozinha. Então, eu levantava todos os dias, 4h40 da manhã. Minha irmã quase morria, porque meu despertador tocava. 4h40 da manhã, pra eu ter tempo de orar, ler a minha Bíblia, escutar o devocional dela e poder responder o devocional quando todo mundo ainda estivesse dormindo. Então, eu levantava 4h40 da manhã com a maior empolgação. E eu ia pro banheiro, que era o lugar onde eu fazia o meu devocional, e ficava lá todas as minhas horas. E eu ficava chorando. E eu lembro, cara, por inúmeras vezes eu chorava dentro do banheiro e eu falava: Senhor, é muito difícil conhecer a sua verdade, porque eu passei a minha vida inteira crendo em outra coisa. Então, pra mim, tá muito difícil a sua verdade, tá muito difícil mudar do nada, crer em outra coisa do nada. E eu chorava muito dentro do banheiro falando isso com o Senhor, mas eu falava: Senhor, eu
eu quero aprender da sua verdade. Por mais dura que ela possa ser pra mim agora, eu quero aprender da sua verdade. E eu continuava. Sentava para estudar a Bíblia, comecei a fazer vários estudos bíblicos, ainda com a minha Bíblia católica. E ali a gente continuou fazendo devocional pela manhã, estudo bíblico e tudo mais. Eu estudando a Bíblia. E, assim, eu tive experiências com o Senhor desde que eu me converti, porque ela sempre me impulsionou para esse lugar. Vai orar e peça que o Senhor fale com você. Então, eu sempre fui impulsionada para esse lugar. Então, eu comecei a ver que o Senhor falava comigo desde o primeiro dia que eu sentei pra ler a minha Bíblia. Porque ela falava assim, vai orar e peça que o Senhor fale com você. Peça que o Senhor fale com você daquilo que eu estou te falando agora. Então, eu entendi, Deus falava comigo. Então, assim, eu tinha prazer. E eu tinha prazer, e eu comecei a ter prazer no Senhor, porque todo dia eu tinha encontro com Ele. Eu tinha encontro com alguém que falava comigo. Eu não tinha encontro pra falar com a parede. Eu tinha encontro com alguém que tava conversando comigo. Então, isso era fascinante pra mim. E ali eu fui sendo impulsionada, continuei. Aí teve um dia que, por acaso, nesse estudo bíblico, pulou um livro. Aí eu falei assim, mandei mensagem pra ela, eu falei assim, estranho, porque nesse calendário do estudo bíblico que você me mandou, tá faltando um livro. Achou! E ela, até então, nunca tinha me falado, né? Ela disse, cara, ela nunca foi uma pessoa que me apontou, disse que eu estava errada na minha religião, ou falou nada contra. Ela sempre foi muito... ela sempre me empurrou pro Senhor, sempre falou. Procure o Senhor. Porque eu também hoje, eu falo muito isso, cara. Eu tenho muita fé nisso. Quando eu vou falar algo pra alguém, eu falo assim, procure o Senhor. Porque eu tenho certeza absoluta que o Senhor é aquele que nos convence e que fala com a gente. Então, eu não tenho medo de falar. Pode falar com o Senhor, que Ele vai falar com você. Ele pode não falar o que você tá esperando, mas Ele com certeza vai falar com você. Porque Ele é um pai que ama falar com seus filhos. E ela sempre me empurrou pra esse lugar. Então, ela nunca foi de, olha só, você tem que parar com isso, com aquilo. Não. Tanto que ela não me... Eu comprei a minha primeira Bíblia cristã. Ela não me deu. E ela falou, amiga, de início eu pensei em te dar uma Bíblia, mas eu falei assim, cara, eu posso estar invadindo um espaço dela. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ser invasiva com ela, chegar aqui, toma essa Bíblia, larga essa. Você poderia até recuar, né? É verdade. Sim, demais. Então, ela sempre muito, extremamente respeitosa com o tempo do Senhor, de me convencer e de falar comigo. E eu fui descobrindo as coisas aos poucos, por exemplo, desse livro. Ela falou assim, então, amiga, deixa eu te explicar. Na Bíblia Católica tem, acho que são 4 livros a mais e tudo mais, e ela me explicou super de boa. E eu falei, caramba, não sabia disso e tal, mas ela em nenhum momento falou contra esses livros e tal. Super, assim, muito tranquila me explicando as coisas. E aí depois de um tempo, eu fui comprar uma Bíblia evangélica, mas assim, a Bíblia Católica, só esses 4 livros que são a mais, mas o restante é a mesma. Então eu sempre estudei por ela. Que eu sempre tive. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque o versículo que tem no uma é o mesmo versículo que tem na outra, sem tirar nem pôr. É exatamente a mesma coisa. Só tem esses 4 livros a mais. Mas assim, a Bíblia é a mesma coisa. Então eu sempre estudei por ela. E dali a gente começou a fazer os estudos e ela me impulsionava. Ela falava assim, não, agora você que vai fazer o estudo então. E aí eu que começava a fazer os estudos e mandar os áudios de manhã pra ela de devocionais e tudo mais. Então eu comecei a partir muito desse lugar. E aí foi assim, aí teve um dia que ela falou comigo sobre batismo, né? Porque na Igreja Católica a gente sabe que a gente se batiza bem cedo. E aí eu já tava estudando e lendo sobre isso na Bíblia também. E ela veio falar comigo sobre batismo, mas ela nunca me pressionou. Você tem que se batizar agora. A Luísa nunca me chamou pra ir na igreja. Mas você você era devota de algum santo, alguma coisa assim, não? Não, é mais... Isso foi mais fácil de... mas... Essa parte da idolatria foi mais fácil de entender, de abrir mão. Foi assim, não tão fácil porque você cresce numa cultura. Por exemplo, eu todos os dias de noite rezava o Ave Maria. Então, tipo assim, é uma coisa que você... Como assim eu não vou rezar essa noite isso? É uma coisa... Mas você se sente mal de não fazer, entendeu? Então, assim, mas eu não era devota também de nenhum santo, então foi um pouco... de boa essa parte. Mas eu fico imaginando um choque de cultura. Sim, mano. com certeza. Não, demais. Eu chorava muito, Com porque eu falava certeza. assim, Senhor, eu quero conhecer a verdade, mas eu cresci vendo uma coisa e ouvindo uma coisa diferente, fazendo uma coisa diferente. Mas aí, assim, comecei e aí ela nunca me
empurrou, me pressionou, se batiza, tem que se batizar agora e tudo mais. Não, ela começou, me apresentou, me falou do batismo, sobre o batismo e tudo mais. Comecei a estudar sobre o batismo também, e aí teve um dia que eu decidi, e aí eu falei assim, ponto, agora eu tenho que falar pra minha família, porque eu vou me batizar, pô, agora eu vou ter que anunciar, minha família já sabia. Mas você até então não tinha uma igreja evangélica pra se batizar. Como é que foi isso? Não, então... Porque você queria se batizar, mas não sabia nem onde. Então, aí... essa minha amiga, ela não faz parte de uma igreja daqui, ela faz parte de uma igreja da região dos Lagos, e agora ela mora lá também. Então, ela nunca me convidou, me forçou a ir a nenhuma igreja, nem nada. A gente sempre... aprendeu muito e a gente se reunia na casa dela pra fazer hoje a gente chama de célula, e pra fazer uma reunião, falar de Jesus, fazer uma vigília e tudo mais. Então a gente sempre tava ali reunidos e tudo mais. E aí ainda não tinha uma igreja e eu decidi me batizar. Tive que falar pra minha família já tinha percebido algumas mudanças em mim, porque, cara, quando você recebe do céu, não tem como, você muda algumas coisas. Eu lembro do primeiro dia que eu não orei o Ave Maria, porque a gente se reunia todo dia 3 horas da tarde, eu, minha irmã e minhas tias na sala pra rezar o terço. Caramba. E aí eu lembro que nesse dia, tipo assim, você tem o Pai Nosso, no terço também, aí eu orei o Pai Nosso e tal, todas as orações que eram direcionadas a Deus, mas na hora do Ave Maria eu não rezei. Eu fiquei em silêncio. E eu fiquei assim, estranhão. Não, eu fiquei pensando assim, estranhão ficar em silêncio. Foi a primeira vez, eu lembro porque foi um choque pra mim. Delas? Não, ninguém percebeu, porque todo mundo reza junto, então ninguém percebe quando eu deixo de falar. Mas assim, meu pai nunca ligou muito, minha irmã também não. Então assim, era mais meu pai e minha irmã na minha vida. Minhas tias um pouco assim, todo mundo Não um pouco teve muito uma rejeição deles, né? Mas assim, não tive rejeição de ninguém da minha casa, nunca e tal. E aí, decidi me batizar, e é onde eu me batizei, na piscina da minha casa. Caraca, que isso? Eu e o meu esposo, inclusive, meu esposo batizado por mim. Então, a gente... Doutora Batista. Polêmico! Mas a gente... Cara, eu creio muito na passagem, né, que tá ali Filipe e Eunuco, e Filipe passa, e Eunuco fala assim, o que eu preciso pra me batizar? E ele fala assim, você crê em Jesus? E ele fala, eu creio. E ele vai lá e batiza, sabe? Então, eu creio muito nisso, nessa palavra que é viva. A gente passou a ter fé em Jesus. Então, vamos se batizar. E aí, veio essa minha amiga, né, que me discipulava, que me impulsionou pra Cristo. Foi ela que desceu as águas comigo, mas também estava presente um pastor, que era amigo dela, da família deles e tudo mais, que foi lá também. E aí teve também, aí depois de um tempo, tudo que eu ia aprendendo, eu ia passando pro Matheus, porque a gente já era namorado. O período de transformação do Matheus foi diferente do meu, não foi o mesmo tempo que o meu, mas também não demorou muito, porque eu também tinha ali uma regra, né? Tipo, se você não se converter, não tem como a gente continuar junto. Não era uma imposição de se converta pra ficar comigo. Não foi uma imposição de se converta pra ficar comigo, até porque se a conversão dele viesse por causa de mim, não seria uma verdadeira conversão. Sim. Mas a Luísa sempre falava, amiga, não é assim também. Você teve seu tempo de receber do Senhor, então agora você espera ele ter o tempo dele também de ser convencido do Senhor. Então ali a gente passou um período, de 4 meses do meu batismo pro seu? Obrigada. Acho que foi mais ou menos 4 ou 5 meses do meu batismo pro batismo dele. Aí ele decidiu se batizar também, aí quem batizou eu. Vulgo eu mesma. Mas enfim, obviamente que se você tem uma igreja, você vai se batizar. Na sua igreja você não vai se batizar em casa. Mas nesse caso é porque a gente realmente não congregava. E aí quando o Matheus se batizou, foi o primeiro dia que a gente decidiu ir visitar a Iba. Porque eu também entendia isso. A gente estava lendo a Bíblia. E eu falava, não, a gente também tem que ir viver igreja, porque o Senhor instituiu igreja. Falei, então, vamos procurar, e essa minha amiga me impulsionava também, procure uma igreja pra vocês congregarem, porque vocês precisam viver igreja. Ela sempre me impulsionou pra esse lugar. Então, ela falou, procurem uma igreja. E foi a primeira vez que a gente foi visitar a Iba e tudo mais, e a gente ficou na Iba, porque a gente Quanto foi... tempo, mais ou menos, você lembra? Ih, 1 ano, um pouco mais? Foi na pandemia. Porque se tudo aconteceu na pandemia tem muito pouco tempo. não lembro, mas tem muito pouco tempo mesmo, pouquíssimo tempo. Pior que ela falando, cara, parece ter estarado de fé assim. Sim. Parece que ela se converteu. Não, e adolescente. outra, ela vai, tipo assim, meio que na contramão do que a gente entende até da pandemia. Que a pandemia afastou muita gente da igreja. Cara, conversa,
verdade. Deu, tá ligado? Não, Não. e essa sua amiga, Não, cara, esquece. ela dá aulas de evangelismo. Todo mundo quer uma amiga dessa. Ela Se dá ela não aula de fosse evangelismo. de lá que a gente trazia pra falar sobre... Porque é uma visão Ela não muito vem te visitar, não? direcional sobre O dia que ela evangelismo. É obrigada a vir, ela é maluca. Tá O aí dia que ela aberto o vier, convite, pode vir, amiga. Porque eu creio muito nisso também. Nesse tipo de evangelismo que ele é muito mais relacionado, de relacionamento, do que um evangelismo que você converte agora Leva pra sua igreja Senão você e vai pro pronto, inferno. final. Sim. é uma coisa que você vê que ela foi construindo uma relação. E assim, é muito de pessoa pra pessoa, porque tem muita gente que tem esse preconceito, porque eu já ouvi de outras pessoas que já sabem do testemunho também, mas ela é de qual igreja? Não vai pra nenhuma igreja, não? E sabe, porque lá na região dos lagos, eles se reúnem como células grandes e pequenas também, mas é como se fosse uma grande célula, não tem denominação. A reunião deles e tudo mais, mas eles se reúnem como igreja, eles partem o pão, eles tomam do vinho, eles se reúnem em casas, de casa em casa, então cada vez é em uma casa diferente. Então assim, mas ela sempre foi alguém que, ela sempre falava, vocês precisam congregar em uma igreja, porque a gente entendia que isso é um princípio bíblico. Ela vivia a igreja com esses irmãos e ela falava, vocês também têm que viver a igreja com outros irmãos, mas ela nunca foi alguém... Vem aqui, ó, a gente tem que ir pra igreja. E, assim, eu já vi pessoas que duvidaram enquanto eu contava o meu testemunho dela porque era alguém que não era da igreja. Ou então, poxa, alguém que tava ali me batizando ou nos batizando, que foi em casa, o batismo em casa. Então, assim, isso já foi um pouco polêmico também. Mas, cara, eu creio muito na palavra do Senhor, sabe? Porque... tudo que eu tenho de maturidade hoje, metade ela transbordou em mim. Pela forma como eu conheci o Senhor. E eu aprendi a me relacionar com o Senhor. Porque talvez se eu não tivesse conhecido o Senhor dessa forma, em casa, e sendo impulsionada a ter intimidade com Ele, eu seria alguém dentro da igreja também, ali só fazendo no automático. Eu sirvo na igreja, eu faço algumas coisas na igreja, mas eu não conheço o Senhor de verdade, porque eu não tive relacionamento com Ele. Então, antes de ir pra igreja, eu tinha um relacionamento com o Senhor. Eu me batizei, o Matheus se batizou, sabe? Poxa, eu tinha um fascínio pelo Senhor, de estudar a Bíblia, ainda tenho até hoje, sabe? De estudar a Bíblia, de conhecer o Senhor, de falar, de ouvir o Senhor. E aí eu falei, não, agora eu preciso congregar também, porque o Senhor manda que a gente viva entre irmãos. Então, a gente procurou uma igreja para congregar e assim foi. Mas assim, óbvio que se a gente tivesse convertido dentro de uma igreja, a gente teria se batizado na igreja. Isso aconteceu porque a gente não se converteu dentro da igreja, até então não tinha uma igreja. Mas isso foi algo muito impactante pra mim. E eu levo isso até hoje, sabe? A forma de você falar de Jesus pra alguém não é você empurrar a goela abaixo pra ele. Porque isso não desce. Se a pessoa não for convencida pelo próprio Senhor, não tem palavra sua que vai convencer ela. Então, eu lembro que uma vez a gente tava estudando, e aí eu falei assim, não, porque todos são filhos de Deus. E ela falou assim, amiga, então... te explicar uma coisa? Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. E ela mandou lá os versículos e tudo mais, foi me explicando. E ela falou, eu também fiquei em choque quando eu soube dessa notícia. Aí ela falou assim no final, mas ora e pede pro Senhor falar com você. E, cara, no mesmo dia eu parei pra orar, pedi pro Senhor falar comigo. No outro dia de manhã, cara, o Senhor falou comigo, através da palavra. E então eu sempre fui impulsionada pra esse lugar. Peça que o Senhor te convença. Então eu creio muito nisso hoje em dia. Que o Senhor te convença, sabe? O meu papel é lançar as sementes, como ela fez na minha vida. Ela lançava as sementes e ela falava, peça que o Senhor te convença das sementes. Não, e sabe, o que é interessante que você conheceu a Deus e se converteu na sua rotina. Sim. E é o que você passa para as pessoas nos seus vídeos, você passa a rotina. Então, eu creio que foi tudo muito bem preparado. Hoje, o lugar que você ocupa, ele foi construído a partir do seu momento de conversão, né? De muita simplicidade, né? E eu creio muito nisso hoje em dia, porque a gente acaba perdendo isso, que a gente vai vivendo de modo automático, não tem como. Você serve, você faz isso, porque a primeira coisa que você é impulsionado a fazer quando você entra na igreja é servir, e tá certíssimo, nós temos que servir ao corpo de Cristo, mas aquilo por muitas vezes vira a sua vida com Deus. O seu serviço virou a sua vida com Deus, e você não tem mais relacionamento com o Senhor. E você não vive mais aquilo. Então, assim, meus maiores testemunhos não foram dentro da igreja. Meus maiores testemunhos é no banheiro da minha casa, na sala da minha casa. Sabe, meus maiores testemunhos é com a minha irmã, que é católica hoje. Então, assim, meus maiores testemunhos são
com eles, são na simplicidade, no ordinário. Eu vi um pregador falar sobre isso. Um pregador, eu agora não me lembro exatamente quem era. Mas ele é um pregador que viaja muito, serve muito a igreja, prega em várias denominações, tem uma agenda muito cheia. E uma vez ele falou que ele entrou numa crise de identidade muito grande e ele não estava entendendo o porquê dessa crise. E aí ele foi falar com Deus sobre isso. E ele falava com Deus todos os dias. Mas ele falava com Deus porque ele precisava de uma palavra para levar para a igreja à noite. E aí, até que Deus chegou para ele, quando ele estava no meio dessa crise, ele chorava absurdamente, não conseguia entender. Deus simplesmente virou para ele e falou: você não tem mais tempo para mim. Ele levou um choque e falou: como assim não tenho tempo para você? Vive na igreja, né? Eu Prega. vivo na igreja, eu prego todo dia. Gasta minha eu vida. converto almas, eu faço isso, eu faço aquilo. Qual foi a última vez que você parou para falar comigo a respeito de você? E a respeito do meu relacionamento com você? Você tá tão perdido nesse serviço que você me perdeu. E aquilo dali impactou ele muito. E a gente vê isso muito dentro da igreja. Eu lembro que eu escutei isso uma vez e isso flechou meu coração, que por muitas vezes o serviço que o Senhor coloca, a demanda que o Senhor coloca na nossa frente, é só um meio de falar com a gente. Então, por exemplo, você é chamado para dar uma palavra, você é chamado para fazer alguma coisa e tudo mais, é só um meio para o Senhor poder se relacionar com você. E eu fiquei pensando, o quão miserável a gente é para o Senhor ter que utilizar de um meio de serviço para se comunicar com a gente. Sim. Sabe, o quão distante eu tô pra ele ter que se utilizar de alguém me chamando pra fazer alguma coisa pra ele poder falar comigo. Não que seja errado, porque o Senhor vai usar seus meios pra falar com seus filhos e nada o impedirá disso. Mas assim, poxa, será que o Senhor precisa realmente de meios pra falar comigo? Uhum. Eu sou tão dura de coração que Você eu vou faz precisar tudo, eu vou precisar de cargos pra ter um relacionamento com o Senhor. Pô, você trouxe a deixa do ponto que eu queria trazer. Porque você está falando muito desde o início, a forma como, desde a confeitaria, a sua vida toda foi guiada, tem muito a ver com relacionamento com Deus. E aí, enquanto você estava falando, que eu vi que você fala muito sobre esse Deus vai falar com você. Deus, você acredita muito nisso, nós todos, como cristãos, devemos acreditar nisso também. E eu estava me lembrando de uma situação que eu passei lá na igreja, e a gente, era final de um culto, e aí um rapaz veio me procurar. Aí eu nunca tinha falado com ele antes. Mas ele veio me procurar e falou: pô, Gabriel, eu admiro muito você, e papapá e tal, e assim, ministerialmente falando. E eu queria tirar uma dúvida. Eu falei: vamos conversar. E ele falou: eu tenho muita dificuldade de ouvir Deus falando comigo. O que é Deus falar comigo? E ele já tinha um tempo de caminhada. Aí eu perguntei pra ele: o que pra você é Deus falar com você? Ele falou: cara, eu nunca ouvi uma profecia. Eu peguei o ponto. Quem é ele? Vou dar um abraço. Eis que te digo, cara. Aí eu peguei o ponto. Ele soltou quase isso aí. Eu nunca ouvi um eis que te digo. Eu nunca ouvi Deus falando comigo como eu entro na sala de intercessão e vejo alguém, Deus falando com alguém. Hoje eu ouvi em outras situações Deus falando com alguém. E eu não consigo entender a voz de Deus. E aí eu vejo que você se cria muito dentro desse relacionamento de Deus falando com você. O que você diz pra alguém, pra essa pessoa identificar, porque eu ouvi o Luciano Subirá falar sobre isso também. Se identificar a voz do Senhor, porque a gente bota a voz do Senhor como se fosse aquela voz de trovão, Aham. né? Eu vi Aquela essa pregação. coisa que Sim. vai descer e aquela voz que vai ser audível. Sim. Como é que você é guiada pelo Espírito Santo assim? E como você sabe que é o Senhor falando com você? Puxando o exemplo do Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso. Ele falou assim: não tem como Deus não falar com você. Sabe por quê? Toda vez que tá na hora da oferta, você sabe o que você deve fazer. E aí no seu coração tá dizendo o quê? Não faça. Não faça porque não tem nada a ver. E outra voz dizendo: faça, seja fiel. Já é Deus falando com você. Então, eu acho que tudo depende de como a gente tem esperado a voz do Senhor. Porque se a gente espera uma voz audível, por exemplo, eu nunca ouvi a voz audível do Senhor, mas teve pessoas que já teve experiências. Pouquíssimas vezes e raras vezes teve a experiência. Mas não é assim que Deus se comunica sempre. Em profecia, praticamente 99% das que eu recebi não eram pra mim.
não eram profecias que vinham do Senhor. Então eu praticamente quase nunca ouvi a voz do Senhor através de um eis que te digo. Não. E assim, vou te falar, é a forma mais rasa que você pode escutar a voz do Senhor. Você pode escutar, e o Senhor usa, sim, profecias para falar com pessoas para que haja fé no coração delas. Então eu creio nisso. Mas é a forma mais rasa também como você pode escutar a voz do Senhor. Porque eu creio que a forma mais profunda que você escuta a voz do Senhor é através da palavra. E eu enfatizo muito isso, sempre enfatizei muito isso, porque eu me converti estudando a Bíblia. Qual era a forma que Deus falava comigo? Estudando a Bíblia. Através da palavra. Cara, aquela ali é a palavra da verdade. Não tem como você dizer que Deus não fala com você se você abre a sua Bíblia todo dia. Porque você abre esperando assim, não, então Deus tem que me mostrar aquele versículo específico. Não, qualquer coisa que esteja escrito ali é Deus falando com você. Não importa, se você abrir em Crônicas, estiver falando da genealogia, é Deus falando com você da genealogia de alguém. Então assim, Deus fala com a gente o dia todo. Se você quiser ouvir Ele o dia inteiro, você pode ouvir Ele o dia inteiro. Você pega a sua Bíblia, você lê ela o dia inteiro, que você vai ouvir Deus o dia inteiro falando com você. Porque aquilo ali é a palavra de Deus. Ele está se comunicando diretamente com você. Então, foi a forma que eu sempre ouvi a voz do Senhor. E óbvio que existe testemunhos também. Quantas vezes a gente lê alguma coisa, no final vem um vídeo que a gente assiste falando a mesma coisa que eu li, sabe? São testemunhos interiores também. Cara, que você confirma no seu coração. Por exemplo, outro dia eu estava orando e eu estava falando assim, Senhor, nós precisamos permanecer fiéis àquilo que nós estamos tentando seguir e tudo mais. Não sei como será, Pai, para permanecer fiel nessas situações e tudo mais. E aí, cara, na mesma hora eu vi o Espírito Santo falando dentro do meu coração com versículos. Porque assim, se eu falar através da palavra. Então, quanto mais você sabe da palavra, mais você vai ouvir do Senhor. Porque Ele vai te confrontar com a própria palavra dele. A Bíblia é uma espada que é para ser usada contra você mesmo. Então, aquela espada a gente usa contra a gente. Aquela espada a gente usa contra a nossa carne. Aquela espada eu preciso usar contra a minha mente todos os dias. Então, todas as vezes que eu estou orando e eu estou perdida assim, falando, Senhor, eu não sei como vai ser. Ou então, Senhor, você precisa me dar isso aqui. Porque senão vai ficar muito difícil. O Senhor falou assim, mas que fé rasa seria essa? Porque eu não quero uma obediência assim. A fé não é pelo que se vê. A fé é pelo aquilo que se crê. E tudo mais, e o que se espera, que são invisíveis, as coisas. Então, assim, são os versículos da própria palavra. Não tem como você ter dúvida que é Deus ou não falando com você se o que está escrito ali é a palavra e a verdade. Então, assim, você tá com dúvida se é Deus falando de algo com você, vá para a palavra. E aí existem as coisas específicas também, não vamos tirar ela. Por exemplo, preciso tomar uma decisão se saio desse emprego ou entro para o outro. Preciso tomar uma decisão se começo essa faculdade ou começo outra. Preciso tomar uma decisão. Isso são coisas específicas. E, obviamente, você vai orar e esperar que o Senhor fale com você, porque eu também creio que Ele fala através dessas coisas. Eu creio que Ele fala através de sonhos, de visões, de vozes audíveis, de profecia, de palavras que você vai receber para confirmar aquilo que Ele está colocando no seu coração. Então, obviamente que na minha vida já existiu coisas específicas também. Vezes específicas que eu precisava decidir sobre algo e eu aguardei em oração. Vou dar um exemplo no meu casamento. Na palavra não tem escrito a forma que a gente deve conduzir a cerimônia do casamento. Mas, enfim, no meu coração, através de estudando ali Apocalipse e tudo mais, eu entendia que a noiva que esperava o noivo, que iria chegar e tal, e eu falei, cara, eu vou entrar antes no casamento. Caramba. Porque no meu Eu coração, já vi uma pessoa querendo fazer isso, mas ainda não fez. eu entendia que o centro do casamento não deveria ser a noiva. E qual é o centro do casamento, da cerimônia? A noiva, quando todos se levantam pra olhar a noiva vestida sempre belíssima, com um vestido enorme, uma coisa... E não que isso seja errado, pelo amor de Deus, nem pecado, nem nada. Mas assim, eu entendia que o noivo deveria ser o centro. E hoje em dia, a igreja está sendo mais o centro que Jesus. A igreja tem aparecido mais do que Jesus tem aparecido. A gente canta, né, que a gente não seja... que a gente seja só uma sombra do Senhor, que Ele seja maior e tal, mas a gente tem aparecido mais que Ele, porque a gente tem feito questão de tomar esse espaço dEle, de tomar esse espaço na vida das pessoas, que é um espaço do Senhor, e a gente quer ser o Senhor da vida das pessoas. Então eu entendi que o noivo é o centro do casamento. Eu falei, cara, eu quero transparecer isso na minha cerimônia. Sabe, que o centro do casamento que está por vir, porque o casamento terreno serve para apontar para aquele que está por vir, deve ser o noivo e não a noiva, como a gente tem se colocado no centro. Então, eu entrar primeiro é eu me tirar do foco, porque o que entra em segundo é o que vem com glória.
sabe, é o que chama atenção, é o que todos se levantam pra ver e tudo mais. Tanto que no meu casamento, na minha entrada, a maioria dos convidados estavam sentados. Só os padrinhos e madrinhas que estavam em pé. Mas a maioria dos convidados ainda estavam sentados, porque eles estavam esperando. Tá tocando a música, aí a olha assim, que tá entrando um noivo. Eu vi várias pessoas assim, na filmagem eu vi gente, ué, eu quero fazer pra ser diferente no meu casamento, pra chamar atenção. Foi difícil, porque eu sempre idealizei também uma grande cerimônia de casamento. Eu queria ser o centro das atenções do meu casamento. Eu queria que eu entrasse e todos estivessem olhando pra mim. Então, ali também foi um abrir mão da minha vaidade, do ego que existe no meu coração em relação a isso. E tal. Só que eu falei assim, cara, se eu falar pro Matheus isso, que eu quero que ele tenha que entrar depois, que eu vou entrar primeiro, eu acho que ele vai me achar um pouco surtada, assim, tipo assim, pô, tá surtando demais, tu tá ficando meio maluca. Aí eu falei, cara, eu já sou assim, eu já sou Que meio... bolo é esse que ela comeu, meu Deus? Eu já sou tirada assim, meio como uma doida e tal. Eu falei, cara, ele vai achar que eu tô surtando demais, assim, pô, tô lendo muita Bíblia, tô ficando maluca. Aí eu falei, Senhor, se isso realmente vem do Senhor, então o Senhor falará com ele. Eu não vou falar com ele. E, cara, eu fiquei 3 meses com isso no meu coração. Todos os dias eu tirava um tempo pra orar, não pelo meu casamento, mas pra discernir, sabe, o casamento de Cristo com a igreja e tudo mais. Então, eu gastava aquele tempo ali e eu falava, Senhor, se é isso que o Senhor quer, então o Senhor vai falar diretamente com ele. Uns 3 meses depois, o Matheus entra lá em casa, aí ele fala assim... E vida, eu tô achando que a gente tem que entrar invertido no casamento. Você entra primeiro, eu entro depois. Cara, foi muito nada. Então, assim, eu creio nessas coisas específicas que Deus fala. Não, e se fosse qualquer outro casal, isso traria até Real, confusão, real. né? Nem sempre vai falar do dia pra noite, porque pode ser que a resposta do Senhor não venha do dia pra noite. Eu não fiquei ali 5 dias depois, poxa, o Senhor não falou nada, então a resposta é não. Não, eu esperei o tempo do Senhor. Quando ele falasse, ele falaria. Se fosse dele, ele falaria com Mateus. Então, eu orei aquilo ali e descansei meu coração no Senhor. Senhor, é isso que eu tô discernindo em ti. Se for mesmo da tua vontade, então você fala diretamente com ele, pra ele não me achar uma doida, surtada. E aí o Matheus entra lá em casa e fala assim, vamos entrar invertido no casamento? Tu entra primeiro, E entra essa depois. coisa, Mateus de essa coisa da cronologia do céu é muito... Cara, você tem que trabalhar muito café, né? Sim. De esperar, porque você... Isso deu um gatilho aqui também, mas... Porque esse negócio de você esperar 5 dias, Deus não falou, então não é pra ser, é porque nós, na nossa prepotência, no nosso egocentrismo, nós queremos estabelecer um tempo em que Deus vai falar. E se Deus não falou naquele tempo, é porque a resposta já é um não. Eu vou te falar, eu creio muito que as nossas orações, elas são respostas do nosso coração. Então, elas medem como está o nosso coração e quais são os nossos ídolos. Porque, assim, eu não gastava tempo, e não que isso seja errado, por favor, isso não é errado. Ore pelas suas coisas, ore por tudo que você deseja e tudo mais. Mas, assim, eu nunca gastei tempo orando, Senhor... Eu preciso pagar essa parcela do casamento. Ou, Senhor, eu preciso fazer isso. Senhor, que no dia esteja sol. Senhor, que no dia esteja assim. Senhor, não. Eu falava, eu tenho um tempo aqui com o Senhor e é mais precioso e gracioso eu falar do casamento de Cristo com a igreja e gastar tempo aqui no Senhor, discernindo sobre isso, do que falar do meu casamento. Então, eu creio muito nisso, sabe? As nossas orações vão medir os nossos ídolos. Cara, se a gente gasta todo o nosso fôlego em oração por causa de um trabalho, de uma faculdade ou de algo que a gente quer, isso mede uma idolatria do nosso coração. Porque, cara, existe um lugar na presença do Senhor de fascinação por Ele. E a gente tá perdendo tempo sendo fascinado pelo nosso trabalho, pela faculdade ou pelo sucesso que a gente quer. E a gente gasta tempo ali, ó, chorando com o Senhor. Eu queria tanto essa porta. Jesus, essa porta não abre. E aí a gente pega aquele versículo e fala assim, não, porque quanto mais bater... a porta será aberta. Então eu vou bater bastante nessa porta, eu vou orar bastante por isso, porque aí eu vou receber. Só que na verdade, o final desse versículo é ele falando sobre o Espírito Santo. Então ele não tá falando, quanto mais você orar pelo seu trabalho, você vai ter o seu trabalho. Não, ele tá falando, se você bater, a porta será aberta, é sobre o Espírito Santo. Porque ele reservou isso para todos. Então aqueles que pedirem o Espírito de Deus, receberão o Espírito de Deus. Então se você clamar pelo Senhor, você receberá o Senhor. Então ele não tá falando, ei... se mate de orar por uma coisa que aí você vai receber ela. Não.
Se você precisa se cansar de orar por algo, é pelo Espírito de Deus. Então eu sempre foquei nisso nas minhas orações. Eu não tava esperando, não. Ué, que Do nada. Que isso? O foco não era Do nada. Ai, gente. Mudamos. Tá aí assistindo em casa. Foi receita do povo, né? Do nada ela jogou uma Se bomba. você foi impactado, manda uma mensagem pra gente no chat. Tava esperando só. Bolo? Tava querendo Bolo? só ouvir de bolo? Tava esperando só ouvir de influência? No final a gente vai falar quantos gramas de açúcar. Gente, do nada aqui, de repente. É por isso que eu criei o canal no YouTube, pra pregar. Ninguém sabe, mas o intuito sempre foi fazer minhas pregações. Porque o Matheus, assim, tadinho, ele é obrigado a escutar as minhas pregações. Não é uma tarefa Mas o Matheus fácil. tá aqui no cara da Bíblia, né? Tá só escrevendo, tem que ficar só Mas, anotando. ô Matheus, a Isadora parece ser o tipo de pessoa que tudo vai na Bíblia, não é não? Tipo, vocês estão brigando e ela do nada. Mas a Bíblia, ó, diz isso. Ela parece... Cara, vou te falar que ele não tem tempo, isso é muito triste, mulheres não fazem isso, mas ele não tem tempo de ir no banheiro sozinho, né, vida? Você perdeu essa privacidade. Porque eu preciso ir atrás dele e falar sobre tudo que eu aprendi no meu dia e soltar toda a minha pregação ali, meus 40 minutos de pregação sobre a vida dele. Pera aí, rapidinho que eu vou ao banheiro ele trancando a Não porta. existe tranca de porta de banheiro, não existe isso, não existe privacidade. Eu O preciso cara pregar. Tá lá, de repente tá... Não, cabelo a abaixo, teoria, brincando. o ditado de que quer privacidade se tranca do banheiro caiu Sim. por terra. Não, existe. não existe isso lá em casa. Não tem esse tempo a sós. Tempo a sós com a privada não existe. Não existe. Ela comigo. falando em Matheus Vermelho, assim, fico concentrado. Ai, gente. Cara, tem algumas discípulas, né, que eu cuido da igreja. Poxa, e elas sabem que meus áudios, eles não são pequenos. Outro dia eu encaminhei um de 8 minutos. Meu Deus. Meu Deus. E, poxa, ela me ama muito porque ela escutou. Te amo, filha. Ela 8 escutou tudo. minutos. Meus áudios sempre foram grandes. Porque eu aprendi com áudio grande, né? Tipo assim, essa minha amiga que pregava pra mim no início. Cara, vocês faziam devocionais... Poxa, era só áudio de 10 minutos, assim. Jesus. 40 áudios Nem de 10 sabia minutos. que o Instagram, Também não, que o também WhatsApp não. dava A 10 gente minutos. fazia áudio de 20 minutos, 15 O minutos. quê? Isso! Era o mínimo dos áudios, assim, de devocional. E não era um de 10 minutos. Não, era tipo Sequência. 15 áudios de 10 Meu minutos, Deus. 15 minutos. Pregação, cada. então, Não, ó, né? eu vou te falar da minha experiência. Ele tá assistindo. Eu tô fazendo um devocional com um amigo agora. E aí... Ele tá assistindo. Ele tá assistindo. Tem que fazer. Agora não. E 4 likes, calma aí. Tipo aqueles Agora tamo psicopatas, gravando. né? Agora ele vai Aumentou a quantidade de like, agora foi É. para 4. É, exatamente. E tipo assim, eu faço escrito. Porque eu gosto muito de, enquanto eu estou estudando, e já escrevendo na medida que o Espírito Santo vai falando comigo ali. Porque E eu desenvolve sou muito mais, né? Desenvolve muito mais e eu sou esquecido. Se eu deixar, tipo, vou ler o capítulo inteiro. A gente tá agora estudando Efésios. Eu vou ler o capítulo inteiro, depois eu vou escrever, eu vou esquecer. Então, o Senhor vai me dando alguma coisa, versículo por versículo, eu vou escrevendo. Ok, eu escrevo um livro. Escrevo coisas muito grandes. Mas escrevo e mando. Tipo, 6 horas da manhã eu já tô mandando. Que eu terminei de fazer meu devocional, eu mando. E aí ele vem, só que ele vem nos áudios. E, tipo, é isso aí, pô. É um Misericórdia. papo de sequência de... Mas aí, tu vai lavar uma louça, tu vai sair Ixi, no lugar nunca do mais podcast. respondo. Vou te falar que eu gosto Você de manda áudio um grande. áudio. Eu gosto de áudio grande. Eu não gosto de áudio pequeno. Pô, o pessoal manda. Eu resolvo Eu não tudo em gosto áudio. nem de áudio. Vamos começar por aí. Vamos um áudio Cara, eu grande, resolvo a minha poxa. vida em áudio. Eu gosto de contexto, eu gosto de história, eu gosto de detalhes. Eu adoro o áudio Não, grande. Eu sou do áudio na rua. Tem que falar que Não. na rua. Pô, Eu na tento- rua é ruimzão, Eu tento pô, escrever o carro máximo passando. possível. Pra eu mandar áudio é porque eu realmente não consigo escrever naquele momento. Não, e tipo assim, eu sou muito direcional no meu devocional. Então assim, tipo assim... Não, Focado. Não, no sentido de, pô, é isso aqui, ponto final. Ele não, pô. Porque isso aqui no hebraico quer dizer isso, isso e isso. E aí, e aí você vai entender Gente, o contexto Esse disso, amigo disso, você não disso. apresenta pra gente Pô, não, que a gente não gosta. eu Que sempre isso, gostei de fazer estudo assim, da Bíblia, porque por isso que os áudios eram muito grandes, porque, cara, é uma palavra, você faz uma pregação de 10 minutos em cima de uma palavra quando tu tá estudando. Porque tu vai ver ali o verdadeiro significado que muda tudo. E aí tu vê que o negócio se estende de uma forma assim, absurda, e vai se estendendo. E eu acho que isso desenvolve muito, assim, a minha forma de mais aprender com o Senhor é falando sobre aquilo que eu acabei de ler. Cara, eu começo a falar, às vezes eu não tenho... Do nada eu tô falando de coisa que eu nem sabia que eu sabia, mas eu tava falando que eu sabia, mas eu nem sabia antes de começar a falar, sabe? Uma loucura, já percebeu quando você começa a falar de um assunto que tu nem sabia? E do nada tu fala assim, Caramba, como que eu sabia disso? Da onde que veio essa
foi indo muito através disso. Uma vez, alguém veio me perguntar alguma coisa, estava precisando de ajuda em alguma área específica. Só que eu não sabia muito da área. Mas eu sabia da verdade do Senhor. Então, eu não tinha muita experiência na área, mas eu sabia da verdade do Senhor. E eu comecei a falar. E, do nada, começou a se desenvolver uns assuntos assim. Eu falei, mano, da onde que eu tirei isso? Que eu nem sabia disso. Eu tive uma experiência muito assim no meu chá de lingerie, né? Antes de casar e tal. Tava eu e uma amiga. Essa minha amiga que me discipulou desde o início. E as outras meninas dormiram. A gente fez tipo uma festinha de pijama. E a gente ficou conversando a madrugada inteira, porque a gente sempre gostou de áudio grande, era de se esperar de nós. Aí a gente passou, assim, a madrugada inteira conversando, e eu e ela, assim, juntando algumas informações de versículos bíblicos pra conversar sobre isso, sobre essas experiências no casamento e tudo mais. E, cara, a gente começou a falar de uns negócios doidos, que a gente foi ligando um versículo no outro. Cara, essa que aí terminou a conversa, a gente falou assim, como é que a gente sabia dessas coisas? Porque até então a gente não sabia de nada. Falei assim, cara, o negócio tá ficando estranho, o senhor tá aqui, vamos tomar até cuidado. Mas a gente ficou assim, cara, a gente não sabia de nada disso, sabe? E eu vejo como o Espírito Santo flui através disso, sabe? Quando você tá conversando com outra pessoa da forma mais simples possível. Eu vi no aniversário da minha irmã, que passou, ela tava muito triste, por conta da perda da minha avó sempre marcou todos os nossos aniversários. Mesmo já tendo perdido ela, já tem aí 3 anos, vai fazer 4 anos que a gente perdeu ela, a minha avó é alguém que faz muita falta na nossa vida, então minha irmã ainda sente muito isso. E aí no aniversário da minha irmã, ela estava completamente triste, desanimada, ela mora em Itaperuna por fazer faculdade, ela estava muito mal, e ela falou, cara, eu tô muito mal e tal, não sei o quê. E eu falei, irmã, eu creio, sabe, que o Senhor pode te surpreender, não com surpresas assim no seu dia, mas deixa eu te falar uma coisa, mais do que a minha avó te amava e mais do que ela cuidava de você, o Senhor te ama e cuida de você. Porque a minha avó era apenas um vislumbre do Senhor. Então pensa que a minha avó era uma pequena porçãozinha do amor que o Senhor sente por você e do cuidado do Senhor sobre você. Então, antes de dormir, isso era um dia antes do aniversário dela, faça uma oração. Peça que o Senhor te surpreenda com o amor dele. Porque se ele te ama mais do que minha avó te amou, se ele cuida de você e se importa com você mais do que ela se importava, então ele vai falar com você. Falar, pode fazer essa oração. E eu nem sei porque eu falei isso com tanta fé. Porque eu sempre fico com medo da pessoa entender isso errado, achando que o Senhor vai fazer uma coisa e fazer outra. Eu prefiro, às vezes, nem falar essas coisas. Mas eu falei com tanta fé com ela, eu falei, peça que o Senhor demonstre o amor dele por você. E aí a gente ia viajar pra lá pra encontrar com ela. Só que acabou que a gente não conseguiu ir cedo, sair de casa cedo, eu e meu pai. E eu fiquei muito preocupada, porque eu queria chegar, fazer uma surpresinha pra ela e tudo mais. E eu fiquei muito mal, e eu chorei o dia todo e tal. E eu falei, mas ao mesmo tempo no meu coração tinha, Senhor, eu entendo que eu não posso tomar o seu lugar. Porque eu falei pro Senhor surpreender ela, mas ao mesmo tempo eu queria fazer a minha parte de surpreender. Eu queria fazer alguma coisa também, sabe? E o Senhor acabou que me tirou totalmente de cena. Cheguei lá já super tarde da noite e tudo mais, e aí quando a gente foi deitar assim no quarto, ela virou e falou, irmã, bem que você me falou aquilo ontem. O Senhor me surpreendeu de uma forma hoje que eu não esperava. E ela foi contando as coisas que aconteceram no aniversário dela. E, cara, eu creio muito nisso, sabe? O Senhor, ele faz questão de falar com seus filhos. Ele faz questão de revelar o seu amor, sabe? Ele mandou seu único filho pra revelar o seu amor. Tipo assim, cara, se tem alguém que faz questão de demonstrar amor, é Deus. Então, assim, nem sempre demonstra do jeito que a gente espera, porque isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente espera que Deus demonstre o seu amor e que Deus seja Deus curando, resolvendo problemas, libertando alguém, tirando alguém da doença. Não, Deus nem sempre demonstra o seu amor assim, sabe? E Deus falou não pra Jesus, falou, não, vai morrer na cruz, vai ser separado da gente por 3 diazinhos e tal, vai ficar nisso aí mesmo. Então, assim, eu creio muito nisso no Senhor, sabe, cara? Deus é alguém que faz questão de revelar o seu amor. Então, eu gosto muito sempre de falar isso para as pessoas, sabe? Fale com ele, porque ele faz questão de revelar o amor dele. É uma coisa sem falha. Pede pro Senhor te revelar o amor dele. É uma coisa sem falha ele te revelar. Verdade, cara. Ô, Paulo, tu não queria perguntar um negócio? Ué? Vamos dar. Vocês nem ele comeram o bolo nosso- ainda. Ela tá falando do bolo. Vocês nem comeram o bolo ainda. Mas a gente... Não, a gente vai comer no final. A gente Quer dizer, vai- A minha pergunta é eu o só vou comer seguinte. meia-noite. Minha Só pergunta é faço o depois de seguinte, meia-noite. tem uma febre aí no Instagram, TikTok, que é o pessoal fazendo bolo de objeto. Hã? Você faz uma faca, tipo assim, o que é o bolo? A faca... tem uma Ah, menina Opa, famosa com entendi, isso. entendi. Quem faz bolo consegue identificar o que é o objeto, o que é o bolo? Porque, mano,
Tem uma parada que É fica muito assim, real, O que é bolo? Mano, Que e é? ela foi no Danilo Gentili, tu viu? Não, ela Cara, fez uma poltrona no Mano, um legal. pedaço da mesa era um bolo. É muito difícil de identificar, pra quem não é confeiteiro, é muito difícil de identificar, mas principalmente pela tela, porque olha só, a câmera, ela deixa ali tudo mais ou menos... É como se fosse um efeito, aquele efeito que Uniforme, deixa o seu né? rosto uniforme. Então, assim, a câmera, ela dá esse efeito. Se tiver uma imperfeição, a câmera, ela dá uma coisadinha. Então, por exemplo, se você olhar pela câmera uma faca que é de bolo e uma faca verdadeira, você pode ter uma certa dificuldade ali se tiver muito bem feito, igual essa moça faz. Mas se você olhar pessoalmente, você consegue identificar por conta de alguns relevos e aspecto na textura. Mas assim, pela câmera, é impossível identificar, tipo banco. Como é que você identifica um banco de bolo e um banco coisa? Porque a câmera, ela vai fazer com que os dois fiquem mais ou menos parecidos. E ela trabalha de forma muito perfeita, né? Saquei, foi respondido. E é muito Mano, a difícil. E mulher ali é tudo, pô. mas ali tudo, o segredo é pasta americana, não é? Porque, É, pelo pasta que eu vi, Segredo americana de pasta e americana, chocolate. Não tem como fazer esses bolos assim que não seja de pasta americana. Eu fazia bolo assim, fiz bolo de Minion, em formato de bolsa, quando eu fazia o curso de pasta americana. Mas assim, é uma coisa surreal. Sim, é muito, muito, muito extremamente trabalhoso e é extremamente Tem que se dedicar caro. pra aquilo, né? E é extremamente caro também. Então, tipo assim, pro meu público, por exemplo, é uma coisa que não vale trabalhar com nunca pasta pediu, não. americana. Ninguém- Cara, se eu for fazer, por exemplo, um bolo de Minion, eu vou te cobrar por um bolo mais ou menos gigantesco, só que o bolo ele precisa ser moldado, então eu vou precisar cortar partes do bolo pra conseguir deixar ele no formato, pra cobrir de chocolate, depois cobrir de pasta americana. Você vai perder muito do bolo e você vai pagar muito mais caro E nesse outra, bolo isso pela quantidade também que leva de não é coisa. Uma coisa assim, atualizada que ela faz, porque o Bud Valastro, Faz ele já desde fazia. sempre. Eu me lembro quando ele fez o Transformers, pô. Sim, tô ligado. Pô, ele fez um. Ele tinha um programa enorme, disso. Enorme. Foi, ele fazia. É porque ele fazia chegou no coisa Brasil sinistra. há pouco tempo, né? Ele A mulher fazia foi as coisas avisada. sinistras. Não, a mulher Eu já vi. atuou. Cara, mas tu tem que ter muita habilidade também, porque por exemplo, eu não tenho tanta habilidade pra fazer bichinho, coisinha pequenininha de pasta americana. Uma vez eu fiz um bolo dos Monstros S.A. E aí minha irmã que me ajudou a fazer olhinho, boquinha e tal, porque tu tem que ter muita percepção disso, porque pra você deixar algo realista, você tem que ter ali as coisas certinhas. Não dá pra você Minha fazer percepção algo, de faz uma tamanho. bolinha, cola 2 olhinhos, vai ficar muito lúdico. Cara, fica com o jeito da Elsa. Pô, vai ficar um negócio meio... Vai ficar Meio muito barro no lúdico, tijolo. Parece que você pegou a massinha e fez igual criança. Então, assim, tu tem que ter muita habilidade com essas coisinhas, assim, de características mesmo. Pra conseguir imitar a perfeição. Até em coisas simples. Fazer um bonequinho pra botar no bolo de pasta americana, tu tem que ter noção. Porque senão você faz a cabeça maior que os braços maior que a cabeça, as É pernas uma noção de gigantes. percepção também que É você tem que ter verdade. muito grande. com Muito certeza. grande pra Não, e fazer até assim. pode até dar dor de cabeça, né? Porque você falou que vai cortando o bolo. Ao cliente, não, eu quero o bolo, sei lá o quê. Isso que eu quero perguntar, a polêmica. Foi com vocês que eu falei Foi, do bolo? Foi. Que a mulher, eu vi uma confeiteira que fazia o bolo em pé. É em pé que É em fala? pé. É, o Vertical, bolo sei em lá. pé. Não sei, o bolo é. E aí, pro bolo ficar em pé, tinha que cortar um pedaço. Só que ela vende o quilo ou gramas, sei lá, do bolo. tá, já sei como tu Deu fala. um maior bafafá. E como é que é isso? Ela fez certo, a cliente estava certa. É porque depende de como você trabalha. Por exemplo, eu não trabalho por quilo, eu trabalho por quantidade de fatia. Então, por exemplo, a pessoa vem a mim e fala assim, eu quero um bolo de 20 fatias. Então, eu vou fazer um bolo de 20 fatias. Pode dar, porque dependendo do recheio, vai Mas tu dar ensina a peso fatia a da mais. pessoa? É, porque a minha fatia pode ser diferente. Não, quando é metade. Pode é uma fatia de pizza. é uma fatia normal, uma fatia comum. 20 fatias comum é comum, uma coisa normal, né? Não é uma coisa assim. Dá pra tirar igual a fatia minha da Beca fatia é Milano metade. no Bake Off. Já viu a Beca no Bake Off? Que ela tira metade do bolo de fatia? Não é assim também. Mas assim, todo mundo tem uma noção mais ou menos assim de cortar as Um fatias. dia a Isadora tá lá no Bake No Off, Bake gente. Off. Cara, outro dia eu tava Você já se falando inscreveu? isso. Eu já me inscrevi uma vez, mas eu Ela acho que eu pregando não. lá pro nome. Eu acho que eu não poderia, porque lá você não pode. E eu não terminei esse curso de pasta americana, mas eu comecei, então eu não sei se seria proibido, porque eu acho que você não é de tipo amador, o Masterchef, né? não Totalmente pode- amador. Não pode ter feito nenhum Mas trabalho. assim, é muito. Mas eu também acho que eu não É, me daria tem bem. isso. É, o Masterchef também tem. Você não pode, numa amador, você não pode ter Você não tido pode nada. ter. Curso não pode ter Nem nada. Nem trabalhado em um restaurante, Sim. nem feito É que eu vi curso, até nem uma mulher nada. falando macarrão
tu viu? Não. A mulher pegou um punhado assim com a mão de sal. De Tacou, sal, meu. já vi. Amada, o que tá acontecendo contigo? Cara, mas é muito assim. Eu acho que eu não me daria bem no Bake Off por conta dessa parte de pasta americana, né? Porque o Bake Off não é só técnica. O Tem a Bake Off parte você do tem a criativo parte também, decorativa ali. E, cara, você tem que ter muita habilidade. E percepção mesmo. Porque como é que tu faz um boneco realista? Uma coisa muito realista. Você tem que ter um trabalho com isso. E eu não sou assim. Na verdade, eu não esperava que eu fosse trabalhar com os doces. Porque eu sempre fiz zero delicada. Tipo, trabalho da escola, quem cortava minhas cartolinas e figurinhas era minha irmã e minha avó. Porque elas nem deixavam eu cortar porque eu picotava. Sabe aquele papel que você vai cortar e você deixa picotado? Sempre fui eu. Eu sempre fui bruto pra fazer essas coisas. Eu nunca tive habilidade, assim, tipo, a minha irmã não. A minha irmã fez formação de professor, ela sempre foi mais delicadinha. Cara, eu corto as coisas torta. Tipo, eu não sei como é que eu faço bolo. E é engraçado porque assim, eu sou fã número 1 do Masterchef, já assisti todas as temporadas. Eu também. E aí eu vejo que a patisserie é uma coisa que todos os cozinheiros que não são de doce, eles fogem, né? Sim, porque É é uma verdade. É coisa porque é muito difícil. difícil. verdade. Então, tipo Geral, assim... É porque tudo tem que ter medida. Tipo assim, tudo é muita precisão. No salgado, não, tu inventa, assim, tu dá uma rateada, tu faz alguma coisa. Agora no doce, cara, é tudo se a medida não milimétrica- tiver certa, o bolo vai afundar, o negócio vai dar Desanda. errado. verdade. Mas é difícil pra caraca essas coisas. Mano, é eles têm muito medo, difícil. assim. Não, eu vi um que foi. Não sei se é certo o nome, macarrão, sei lá, do doce. Macarrão. Ah, macarrão. Mano, o pessoal pirando no doce. Falei, que cara é um tá negócio- simplesinho, não. Macarrão Não é é o simples, negócio não. mais difícil de fazer. Parece. Cara, é o É negócio como mais um tipo de difícil de bolo. fazer. Porque assim, se a proporção não tiver exatamente certa, e mesmo certa, o forno do macarrão não pode ficar fechado. igual Você tem fica com o um- forno meio aberto, pro negócio secar, tipo, é igual igual um suspiro. suspirinho. É igual tem um episódio que eles fazem, como é que é o nome? Eclair. Eclair. É bomba de chocolate. Mano, que eles vão colando no... Tem que fazer uma Ah, torre não, de não, eclair. É um caos, mano. Um caos caos. total. Cara, meu pai, por exemplo, não consegue fazer macarrão em casa por causa do forno. Porque você tem que Faz deixar meio... diferença. É igual o meu. Meu forno é um forninho que é industrial. Cara, a chama dele em 180 graus é 400 graus a chama daquilo. Mano, não tem como. Você bota um macarrão ali, ele vai afundar na hora. Um suspiro, só desligado. Vira um miojo. Não pode ligar forno. Essa, É loucura. E por falar em bolo, né? Vamos. Tá na hora, tá na Porque a hora. gente precisa falar, dar o review. Pô, a primeira vez que a gente vai fazer esse review assim, da mais doce que o mel, pô. Para... Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu falava sabor de mel. Eu achava que era sabor de mel. Ela podia contratar da Mari. Cara, eu vou te falar que ninguém sabe meu nome. Quando eu chego pra dar aula, as Não. pessoas perguntam, qual é o seu nome? Não, mas aqui quando foi o Gabriel assim. falou de trazer você, ele não, porque a Isadora não sei o que e tá. Eu e o Paulo assim. Aí eu falei, Meia sabor hora de mel. depois, ele me passou o Instagram, né? Aí o Gabriel, pelo amor de Deus, porque você não falou mais doce que o mel, assim a gente vai saber. Esse é outro desafio do bolo também, né? O corte. Corte, eu aprendi recentemente como que corta. Não, esse- Mas pode esse cortar bolo pra alto- você. Não, então, é que existem duas formas. Eu acho, Ai, porque ai, assim, a forma... Olha, a forma que as confeiteiras estão dizendo que é certa seria cortar assim, eu não é? aprendi assim. Então, só que assim, se você cortar assim e cortar as fatias assim, rende menos fatia do que você fazer o círculo. velho cortezinho do círculo no meio e tirar as Eu fatias. sempre cortei com círculo, né? Mas aí de tanto ver vídeo que É, era assim, eu aprendi. Rende mais fatia você Eu fazer vi o círculo no meio. Eu vi um essa semana, ou semana passada, que é, mano, pra festa, tipo nós, de pobre. Que a mulher, ela corta uns quadradinhos assim, eu falei, mano, Ah, eu vi esse quem vídeo. vai comer essas fatias? Eu Gabriel vi pegou esse o bolo vídeo. todo. Eu vi. Pô, vocês viram, foi? Eu falei, um quadradinho pequenininho, falei, como é que eu vou cortar isso, gente? Não, e o bolo é da nossa cor, né? Esquece, padre. Não, da cor de vocês, especial. Tá Eu ligado? acho mais fácil cortar assim. Meu Deus. Mas bolo é uma coisa complicada. Ai, meu Deus, tô até nervosa. Bolo quadrado que é melhor de cortar daquele Isso aí, jeito. Não, aquele vídeo tu fez direto no Instagram? Aham. Ah. O podcast de hoje foi gravado só pra eles comerem bolo, tá? Isso. Gente, o tamanho dessa Você fatia. em casa. Eu queria Meu dizer Deus. aqui uma coisa muito Olha, séria. meu Deus. Eu queria dizer uma coisa muito Eu séria. quero ver elas comendo. Angélica, eu estou fazendo o jejum certinho. Mas hoje é um Hoje dia é jejum. especial. Não pode. Amanhã eu faço o dobro. Não, mas o doce já acabou, não acabou? O do doce acabou. hoje, acabou hoje. Oi, Mas meu ela pai. Acabou ontem, era quinta-feira. Então, Era, sexta começa já- de março, não Era. é? Não, mas aí tem a farinha. Não. Glúten, Mas- farinha. Ah, então, É, Angélica. Mas você Você não come por ela. Não, eu vou orar e vou pedir perdão ao Senhor. Não. Viu que ela falou no início, né?
Obediência. Mas e o julgar o outro? Tá me julgando? Tô julgando. E o julgar o outro? Tem que, antes de me julgar, examine-se a si mesmo. Olha que nem Ana Maria Braga. A batalha. É Gente. certo julgar ou não? Pode crente Pode julgar? Pode crente julgar A gente já ou teve não? um do pecadinho e pecadão. É pecado Grandes julgar o outro. controvérsias, porque Paulo diz que a gente deve julgar o certo e o Senhor. errado. Senhor, eu sou fiel, mas é que é um momento especial. Me perdoa, não faça cair um raio aqui na casa do Gabriel. Não, Senhor, até porque eu não poderia estar comendo Senhor, também. ela tá fazendo Mas jejum é- de massa Você- de macarrão. Não é massa de bolo. É Não vou diferente. fazer isso, não. Massa Vou de quê? servir. Massa de macarrão, não é Tem massa de sessão. bolo. Eu nem sabia que tinha massa de... Quê? Massa de macarrão. Não, massa de macarrão. Normal. Nossa, gente. Gente, meu Deus. Aí vocês Vai, vão se Gabriel. sujar todo. Eu não quero ver o vídeo da gente comendo. Vai ficar bem bonito. Agora, corte na Laís mastigando. Vocês não vão comer? Não, tô proibida Você pela enjoa médica. de comer? Os meus sim, mas eu saio da minha casa e vou na Artipão comprar bolo pra mim. Ah, minha mãe, eu enjoei de comer, minha mãe já foi boleira, né? Cara, doce de leite pra mim, hoje em dia, A mãe não do Paulo existe. também faz um Não. pulo absurdo. Você eu fica comi enjoada tanto, do... mano. E eu também Nossa, fico tem um enjoada do... croquezinho. É, o caramelo salgado. Pega aí, ó, essa receita. Viu? Eu Tá fico doce, muito- ué, então. Tá Gente, bom, sensacional, tá? Eu fico muito... Eu enjoei muito dos meus doces. Mas assim, dos meus, de Dos doce, doces, né? eu continuo amando. Eu vou na Artipão comprar bolo pra mim. Não quero comer o meu não, mas eu como não é? do outro. Adoro. Concorrente, mas não Eu concorrente. adoro ir em confeitaria comer doce. Adoro. Me fascino por isso. Amo. Tá. É, pode comer, a gente divide, a gente dá um pedacinho. Acho que a gente Pode já, comer, né? pode Pode ser o episódio que o Pocel vai ficar. Com vocês todo de chantilly, é sobre isso. A gente não tinha Eu como tô muito finalizar esse suja. episódio Tá, não, sem Laís. ser Tá, não. dessa forma, falando com de doces bolinho. e de bolos, né? Faz o seu jabá enquanto a gente come, fala o teu Instagram. Exatamente. Me siga lá no meu Instagram, mais doce que o mel. Comente bolo comigo nos seus aniversários. Por favor, que agora tá vindo... Importante pra Tá, mim. Baby tá aí, vindo tá um vindo herdeiro, tá vindo um baby, entendeu? Muita fralda, muita fralda. Ai, Muito Então estágio pode pra comprar comprar. bolinho comigo, bolo, docinho. Não, mas olha só, Começou Eu- a comer, eu- eu parei. tô me sentindo agora quem tá assistindo. Vira esse bolo pra frente, por favor, porque se eu tivesse assistindo, eu sei que eu ia estar querendo ver. Não, é Não, o lado que tá lado só. cortado. falou pra frente. Porque o cara sempre é curioso, a pessoa sempre é curiosa. Olha aí, gente, olha isso. Peçam agora mesmo um bolo. Sua casa, aquela mão aqui. Você vai ter um bolo direto do podcast na sua casa. Privilégio. Nossa. Diferenciado. Caramelo salgado tá absurdo. Eu tô me segurando pra não comer. Por quê? Pô, vou sujar todo. Não quer passar Tem barba, pô, vou sujar tudo. Poxa, então vai fechar só na cara da Laís Mochila. É isso aí. Dá um foco na a cara dela. boca toda suja igual a coringa. Ai, gente, eu preciso cortar. Pra depois preciso voltar, porque eu preciso me recompor. Mas você não tá sujando. Não? Ah, o Paulo tá falando que eu tô suja. Encerra aí, pelo amor Encerra de aí. Deus. Então tá bom, vou encerrar. Bota mais água Encerra dentro. estilo live NPC. Obrigada pelo bolo. Obrigado pelo Chocolate. bolo. Agora ficou tóxico o podcast. Ai, mas Isadora, muito obrigada pela sua participação, por ter vindo aqui nesse calor, nessa distância. Ainda trouxe um bolo desses pra gente. Muito Sensacional, obrigada. Muito bom. A gente não tem como agradecer. Que Deus abençoe mais e mais sua família, seu negócio, suas redes. Divulga a gente lá, tá? Por favor. Por Faz favor. essa caridade. Tipo, pensa que é uma live NPC e dou um seguidor pra gente. Por seguidor. Ai, gente, quem chegou até aqui, infelizmente a gente não tem como compartilhar o bolo com vocês, mas compartilhamos esse episódio e você compartilhe também com seus Então, uma amigos, coisa por pra falar pra favor. vocês. Foi mal pelo ventilador. Não tem como. Tá um calor do. Tá um do caralho. calor, a gente A precisa menina tá disso. grávida, então, padrinho. É ventilador. Eletrolux. Inscrevam, por favor, pra gente comprar um ar-condicionado. É Mas isso aí. Val, Vamos lá. Arno, Consul, que Arno, Consul quiser patrocinar a gente a com gente tá ar-condicionado, aceitando. estamos aceitando também. Beijo, gente. Até semana Beijo, que galera. vem. Agora a gente vai comer.